Meus amigos e minhas amigas benfiquistas, e não só, eu já aprendi, desde que fui chamada a atenção que há malta de outros clubes a ver o nosso canto, eu tenho feito questão de dar as boas-vindas a toda a gente, dizer-vos, meus caros e minhas caras, que o ambiente está bom hoje no estúdio, também não há razões para não estar. Primeiro porque temos convidado hoje, já não tínhamos há algum tempo, portanto não vão ter que aturar só a mim e ao João Paulo hoje. Vai haver aqui uma voz mais sábia do que, Espero que sim. do que a nossa, mas sobretudo porque ganhamos um derby. Ganhamos o clássico e que saudades que eu tinha. João, antes de mais, dar-te as boas-vindas a ti, antes de apresentarmos o nosso convidado. Tinhas saudades, não tinhas? Eu tinha, obviamente, mas como também dissemos aqui, nós achávamos que íamos ganhar o derby. É isso. Portanto, ganhar ao Sporting e ganhar em Alvalade não é uma coisa muito surpreendente. Foi uma tarde normal do Benfica. Completa, não, e voltamos a equilibrar as contas, porque agora voltamos a ter o mesmo número de vitórias em Alvalade que o Sporting tem em jogos do campeonato, portanto voltar a estabilizar aqui um bocadinho Mas a de coisa. qualquer forma, depois também era importante que o Miguel visse a questão das meias, porque aqui há meias vermelhinhas, number 10, ok? E vejam as do Duarte e vejam quem é que vem. Pois é, não se vê, mas... Não, eu não levantei a perna. Mas vocês João, depois vamos vão avançar, perceber. se faz favor, porque mas é hoje... para ver que o derby aqui, o lado vitorioso está deste lado. Não, eu é em honra aos nossos amigos sportinguistas, hoje, tá bem, e em jeito de agradecimento. Meus caros, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado que já está a rir-se, Jorge Ribeiro. Portanto, bem-vindo, já percebeste como é que isto funciona. Se estavas assim um bocadinho na expectativa sobre o que é que ias encontrar, está já resolvido, não está? Tá. E eu venho, as minhas meias são de cor da arbitragem, são de preto, portanto estou aqui no meio de um derby a apitar. O derby. Vou tentar fazer por isso. Jorge, antes de entrarmos nos temas que vamos abordar hoje, nomeadamente a vitória em Alvalade, o que é que ela representa num futuro imediato e também num futuro mais longínquo do ponto de vista da preparação para a próxima temporada, gostava que te apresentasses, porque benfiquista já sabemos que és, sócio do Benfica também sabemos que és, eu também sei aqui outras coisas sobre ti, mas fala-nos um bocadinho desse teu benfiquismo, como é que nasceu, se já nasceu contigo e um bocadinho do teu percurso também profissional e emocional ligado ao Benfica. Ok, agradecer-vos, Duarte e João, o convite. É um gosto ter cá. É ainda mais um gosto estar aqui convosco hoje a norte, não é? No Porto, e especialmente... É Gaia. Tu não venhas com confusão. Não me metas aqui por caminhos apertados. Tu não confundas Lisboa com Almada. Tem margem sul e margem norte. Repara o detalhe. Nós estamos na margem sul. Sim. Okay? Nada de confusões. E é do lado do Estado da Luz. Esta margem sul é do lado do Estado da Luz. Ficamos na mesma margem, exatamente. Ficamos na mesma margem do Estado da Luz. Agradeço já a correção. Estás a ver? É importante correção. E este era um argumento que eu usava na educação dos meus filhos. Considerando o Rio Douro... E resultou. Pronto. Considerando o Rio Douro, nós estamos ambos do lado do Estado da Luz. Exatamente. Não estamos do lado do Estado do Dragão. Bem visto. Já viste a coisa por aqui? Olha, se eu algum dia ponderar e viver para o outro lado do Rio, para o Porto, não. Exatamente. Eu vou ficar deste lado. Não sei se isso vai precisar de alguma correção lá em casa, mas isso depois... Eu não a queria chamar outra vez ao barulho. Jorge, força. Mas é um gosto estar aqui, ainda por cima, lá está, depois de uma boa vitória em Alvalade, que tem sido difícil de conseguir, mas que para o Benfica devia ser o normal, não é? Exatamente. Em relação à apresentação, pronto, sou benfiquista desde criança, ainda tive ali umas tentativas via padrinho, que o meu padrinho de batismo era sportinguista fanático, então ainda me chegou a vestir uns bibelôs ali de verde e branco, ainda há umas fotos. Há umas dessas. fotos. Há umas fotos dessas. Tipo meias do Duarte. Mas não conseguiu. Vem muito pelo lado do meu pai. O meu pai também é um benfiquista que agora já tem alguma... Aliás, já gravou também ali no YouTube algumas coisas e então fizemos um episódio no Visão. No Visão. Sim. Senhor da Bengala. Que depois eu vi essa série toda, eu vi. Foi muito engraçado. E foi ele que me incutiu, no fundo, o benfiquismo, que depois, tu estavas a falar um bocadinho, lá está, vem o lado da criança, que vai crescendo. Eu tenho agora 45, portanto vivemos ali a fase também difícil de Benfica, não é? O Benfica vive sempre fase difícil, pois vamos dizer assim, para o que era suposto. Exato. Mas crescemos no fundo nesse Benfica e
um ambiente de desporto mais aberto, vamos dizer assim, não tanto comercial como é hoje. E pronto, e o Benfica foi-se desenvolvendo dentro de nós, é uma paixão que vai crescendo e nós não, pelo menos eu não consigo explicar. Sim, não vale a pena sequer tentar. A dimensão e a vivência é diária. Muitas vezes eu acho que as pessoas não percebem. Eu, por exemplo, em casa tenho esse dilema com a minha mulher, que não liga nenhuma a futebol. Exatamente. Estou a tentar passar para os miúdos. A minha, olha, quem me dera que a minha não ligasse. É outro lado, é outro É. lado. Mas às vezes não é fácil perceber. Claro. Eu às vezes dou este exemplo que eu acho que é muito engraçado, quando eu em casa tento dizer, e é uma coisa muito Benfica, que o Benfica é o nosso grande amor. E eu já tive esta conversa porque o Benfica vai ser o meu amor mais duradouro. Verdade. Porquê? Verdade. Porque os filhos nascem depois da gente já ter a paixão pelo Benfica, os pais normalmente falecem antes, né? E as esposas a gente encontra já a meio do percurso. Portanto, É verdade, quando elas perguntam, eu acho que é um bom argumento. Sabes, e a propósito disso, e já percebeste que as conversas vão surgindo, agora, desde que conheci a minha mulher e casei e ter a infelicidade dela ser adepta do Futebol Clube do Porto, há uma situação, aquele cântico do o amor da minha vida. Eu, e agora, após a vitória em Alvalade, em casa, ouvias o som dos adeptos, pá, e tu começas ali, naquele momento, a seguir ao gol do Rafa e começas. Tens ali um ligeiro sentimento de culpa quando dizes, né? Depois tu dás o ênfase na parte final, o amor, e ela ao lado, e eu. Portanto, é verdade, é isso, mas é um bocadinho isso. Jorge, depois vem a questão profissional, e eu acho que hoje também é importante enquadrar aqui a tua carreira profissional, as tuas valências profissionais, porque nos vai ajudar e serve de base para explicar também um bocadinho os temas que vamos abordar mais à frente no episódio, porque tu tens formação em gestão de empresas, pós-graduações também na questão financeira e uma vida muito ligada ao mundo do futebol. Sim, ou seja, depois acabei por... Eu quando acabo os estudos, acabo por ir trabalhar no BCP. E não entrando muito em pormenores, acompanhei vários jogadores, no fundo... a maioria do Benfica, e isso criou ali uma experiência excepcional, porque no fundo, de repente, tu benfiquista de criança, amor, de repente estás a lidar com os teus ídolos. Sim, claro. E ídolos, por exemplo, quem jogou CM, não é? Em criança, nós brincávamos com o Saviola, com o Aimar, e de repente, não é? Estavam ali à tua frente a precisar da tua ajuda. E de outra maneira, ou seja, depois já não são propriamente os jogadores, é a São pessoa. pessoas, claro. Ou seja, é a pessoa. Isso, pronto, foi também bastante importante. E depois tive ali um dilema, no fundo, por motivos de saúde. Na banca tirei o que eu gostava, tinha duas áreas onde gostava especialmente, que era marketing e mercados financeiros. Tirei pós-graduação em mercados financeiros ainda, no fundo, de bolsas. E depois, mais à frente, comecei a pensar, quando acabou a partilha dos passos, a FIFA, quando decretou isso ali em final de 16, salvo erro, eu pensei que o futuro do futebol iria ser realmente o que estamos a assistir desde aí, que é as compras chamam-lhe os clubes, mas é das sociedades de desporto. Comecei a pensar nisso e depois olhava muito para o dirigismo desportivo, de futebol, precisamente em Portugal, e aquilo já não me dizia nada, ou seja, havia pessoas vamos pôr assim, com clubes a ter sucesso, mas que nós olhávamos e dizíamos, isto é um pensamento que eu acho que muita gente tem, sabe, se esta pessoa tem sucesso nisto, e não tem formação na área, que a maior parte era assim, se calhar com formação, com conhecimento... O patamar pode ser outro, não é? Claro, a facilidade de ter sucesso há de ser maior. E depois começou a haver, lá está, cursos mais ligados ao futebol e ao desporto, e eu acabo por ir tirar a pós-graduação também da Liga e da Católica e do Porto. Sim. Porque achei que era importante conhecer-me melhor
Depois fui fazendo outros cursos de scouting, de intermediação, porque eu acho que o conhecimento numa área cada vez mais profissional e uma indústria, além de conhecer as pessoas, porque também te vai dando know-how, não é? Certa Tens sensibilidade, que não é? perceber o que é que está a acontecer e como é que funciona, não é? Claro. E tanto a parte contabilística, financeira, quem não percebe hoje de futebol não entende muito bem o que se passa na própria indústria. Pois. E no Benfica em especial, porque cá em Portugal, no fundo, sendo o maior clube, também é a maior SAD, também movimenta mais. Claro. Também isso é muito importante. A partir daí, e depois de já estar, no fundo, desligado da banca, Do banco, exatamente. acabei também por ter outra liberdade que não tinha até aí para participar ativamente enquanto associado nas Assembleias Gerais e tentar ajudar o Benfica enquanto movimento associativo, vamos dizer assim, a discutir-se, porque é o que não existe muito. É o que nós tentamos fazer aqui muitas vezes, não é? Discutir-se, depois concordo-se ou não é? Mas eu creio que com base na discussão e nas diferentes perspectivas, diferentes formações, que é uma coisa que falamos aqui muitas vezes, não é? Eu, por exemplo, jamais me consideraria no futuro ou quando quer que seja um potencial candidato a presidente do Benfica porque não tenho essas valências. Mas dentro daquilo que eu posso ajudar, dentro daquilo que o João pode ajudar, e tu seguramente dentro da área em que tu podes ajudar, eu acho que é muito isso, não é? As participações nas Assembleias Gerais, o pensar Benfica dentro de determinadas áreas. Sim. O que eu noto é que, e também percebo, ou seja, nós hoje temos ali o clube associativo, não é? E as empresas do grupo, e até, por exemplo, a SAD é uma empresa cotada, levanta aqui também alguns temas de discussão ou de forma de discutir que às vezes não são fáceis pela CMPM, pela regulação, pelos mercados financeiros, pela bolsa, pela própria cotação, que temos que, no fundo, cá fora nós podemos discutir com alguma leveza. É isso. Mas lá dentro é mais difícil, ok? E muitos destes temas, mesmo na comunicação social, nos jornais e na televisão, muitas vezes nem as pessoas que estão a falar sobre isto têm muito a noção do que estão a dizer, vão lendo, porque viram aqui ou viram acolá e parece que é uma verdade tomada. No Benfica, lá está, é nas Assembleias Gerais do clube e depois da SAD, porque também lá está. Há que fazer essa distinção. Também sou obrigacionista e está agora a decorrer um empréstimo obrigacionista na SAD. Também sou acionista, daí poder também ir às Assembleias da SAD. Mas, por exemplo, nas Assembleias da SAD normalmente estão 20, 25 pessoas. Portanto, é ali que se está a discutir efetivamente futebol, não é? Nós agora vamos ter a nova Assembleia no clube para discutir só futebol, agora será em junho, provavelmente. Mas é na SAD onde se tomam as decisões, não é? E se calhar já vamos mais à frente falar disto, mas é importante perceber, no fundo, o que é que existe na realidade e se calhar os sócios perceberem como é que está o seu Benfica e o grupo que foi criado, para perceber estas dinâmicas e porque de algumas decisões que também são tomadas. Tal e qual. Vamos falar nisso na segunda parte do episódio. Agora, antes de irmos ao derby, João, estavas a ouvir com atenção, porque hoje é sobretudo, nos outros também era, quando temos aqui convidados, mas hoje nós humildemente reconhecemos que o conhecimento do Jorge, né, o domínio desta área mais financeira, estratégica, exatamente, nos ultrapassa muito e, portanto, estamos aqui também para aprender, mas também estamos aqui para mostrar e ensinar muitas coisas, João. E antes de irmos à pergunta e ao número 26, coisa é o episódio 26, tu tens uma coisa bonita para mostrar, não tens? Sim. Não te esqueças, por amor de Deus. Não. Além das meias. Além das meias. As meias lembrou-se logo. Nós vamos colocar, eu vou ficar, se calhar, aqui um bocadinho à frente. Já estás a atrapalhar a vida do Miguel. Não, está tudo caminhado. Eduardo, pega só aí nessa pontinha, senhor. Epá, isto vai fazer aqui um se pandan ficar aqui um comigo bocadinho à tua espetacular. Espera aí. Ajudei, só assim. Espetáculo. Basicamente o Turgal, que é um amigo que nos segue e quis fazer uma homenagem ao trabalho que a gente vai fazendo aqui, personalizou uma bandeira para mim, Espetáculo. que é obviamente pessoal, no sentido que eu tenho aqui alguns elementos tanto que têm pessoal a ver que tu estás com... ali no canto. Exatamente. Uma fotografia dos meus filhos, as modalidades, o Cosme Damião, aquilo que é a minha referência enquanto jogador, o João Pinto,
obviamente o Sr. Coluna e o grande Eusébio, sobretudo a questão da vénia. Quero sobretudo no fundo dizer, e até a propósito de alguns projetos que o Jorge já referiu, Visão Vermelha, etc, etc, etc. Epá, no Benfica cabemos mesmo todos, com as nossas diferenças, com as coisas que nos unem, e este carinho que o Turgal manifestou fazendo esta bandeira para mim. Eu já trouxe aqui uma vez uma do Cosme Damião, a Clara já trouxe aqui a camisola que o Turgal desenhou para ela, e portanto fica aqui o meu reconhecimento público ao Turgal, que de facto tem que ser uma pessoa incrível, e sobretudo esta coisa de sermos do Benfica e de vivermos todos o Benfica, cada um à sua maneira. Fica aqui o meu muito, muito obrigado a este elemento. Obviamente uns acharão uma coisa, outros acharão outra. Eu só posso dizer que é um grande gosto ter esta bandeira comigo, e irá comigo para os pavilhões e para os estádios sempre que me for possível. Tu breve não tens espaço para tanta bandeira. Não. Mas este fim de semana, a partida terá a sua estreia no futsal em Gondomar. Muito bem. Terei o cuidado de a levar. Espetacular. Portanto, Turgal, muito obrigado por este carinho. Eu por mim mantinha isto assim o episódio todo. Não Obrigado. sei se o meu braço aguenta. Turgal, obrigado. Turgal que foi o responsável da proposta das camisolas na Assembleia Geral dos Estados Exatamente. É um nome bem conhecido do nosso universo e que realmente faz trabalhos extraordinários. A minha vénia, também ao Turgal. João, episódio 26, enquanto dobras aí a tua bela bandeira, e há uns nomes interessantes a propósito do número 26, não é? Sim senhor. Eu fui perguntando, como já tenho feito, tentando fazer com que a malta que está connosco E muito bem. nos vá seguindo. Neste momento o 26 é o Dal, que tu tens aqui elogiado de forma repetida. Não sei se ele terá lugar numa equipa que joga com 5 atrás do Ruben Amorim, mas isso depois logo se verá, não é? Tu és. Depois tivemos o Karagunis e o Yebda. Eu diria que o Karagunis, se fosse às notas de 1 a 5, eu acho que o Karagunis ficava ali num 3+4. Se considerássemos que o Eusébio e o Coluna andariam no 5, o Karagunis não saiu do 2. Mas pronto, para o que temos hoje, eu diria que o Karagunis não foi daqueles jogadores que marcou pela negativa. Não. Era um bom jogador. Depois, houve jogadores, se calhar menos interessantes, como o Luís Carlos. O Mr. Nelson Veríssimo também vestiu esta camisola. E o Porfírio também. O David Simão e o Yebda também vestiram a 26. Eu gostava do Yebda, sabes? Mas eu acho que era um bocadinho pela entrega, não era? É Ou não? isso, mas estávamos a falar disso em off, até a propósito do tipo de jogador que muitas vezes faz falta, aquela referência, olha, um Deditos desta vida, não é? Eu gostava do Yebda, confesso. Pronto. Não era um fenómeno, É mas isso. marcou um gol no Dragão uma vez. Se fosse pela mesma lógica das notas de 1 a 5, se a Karagunis era um 3, o Yebda é para aí um 1. Se a gente, não é? Porque quando a gente coloca, peraí, estamos a falar de quê? É difícil é comparar. A comparação é que é difícil. É que se vamos por aí, há outro que está aqui nesta lista que é um pai um -10, não é? Não pelo jogador que era, não é? Mas sim, mas pronto. vamos avançar, não vamos? Depois há um 26 e que no fundo me traz para a pergunta da semana, que é o grande Armando Teixeira. Grande Armando Teixeira. Sua eminência, o Petit, que é de facto para mim uma referência do Benfica, por várias razões. Foi uma pessoa que sempre nutriu um grande carinho pelo Benfica, uma grande entrega, e que era muito conotado com uma determinada forma de estar no futebol, que não corresponde de todo àquilo que era a forma dele estar. Eu acho que ele paga a fatura de nascer naquele Boa Vista que tinha essa fama. Isso. E também num Benfica que estava a procurar um caminho para se... reerguer, de certa forma. Aquilo que nós às vezes aqui conversamos quando dizemos que o título de 2025 se calhar é encontrar a chave para sair do Vietnã. Pode não ter sido a saída, sim. mas foi a época que nos permitiu pelo menos perceber para onde é que era o caminho, e o Petit estava nessa equipa. Claramente, sim. E portanto, depois, mais à frente, quando for a parte da memória, eu se calhar respondo a esta pergunta, mas que vou referir alguns momentos do Petit, mas só alguns dados. O Petit marca 14 golos no Benfica, e vejam este dado interessante. Ele leva diretos um vermelho. O Petit marcou 15 golos no Benfica, João. Marcou 15? Marcou. Olha. O Vítor Bahia.
Acabaste a pecar da minha... Pronto. Mas eu perguntei a outra. Mas acabaste... É isso. Mas eu mais à frente Tu não podes dar estas coisas que eu começo logo a ferver. Não, Já que calma, cantei calma, uma vez calma. a música do Exatamente. Algário, não me obrigas a contar outra vez. a cantar outra vez. Exatamente. Era aquele passe de morte que ele De morte, aproveitou. é. Por amor de Eu Deus. encostei à baliza e 14, marcou 15. marcou 15. Não, ele faz 253 jogos no Benfica e leva um cartão vermelho. A sério? Um cartão vermelho. Levou por 2 vezes duplo amarelo, 72 amarelos, e leva um vermelho. Olha, Portanto, Um vermelho direto. direto. direto neste Quando caso. comparado com tudo o que se diz do Petit, obviamente irão agora aqueles, pois, né, eu fazia tudo e podia tudo. Malta, vão ver os resultados do Benfica nesses campeonatos Era. e percebem que se calhar não... Se nos deixavam não foi. fazer tudo, então Exatamente. E portanto, a pergunta não ia ser tão fácil como aquela que eu já antecipava que o Duarte ia entrar de carrinho para esta, mas eu puxei para trás de calcanhar. Isto é a primeira temporada. Eu na segunda, eu esta ainda tenho travão em relação aos rivais. Na segunda temporada, O primeiro golo do Petit é marcado a 5 de outubro de 2002 num empate do Benfica. O primeiro golo do Petit pelo Benfica. A pergunta é qual foi o adversário? A pergunta é difícil, mas também de vez em quando era preciso subir o nível. Vou só dizer-vos que não é uma equipa do norte de Portugal. Para facilitar um bocadinho a vida, a pergunta é a quem é que o Petit marcou o primeiro golo? ok. com Isso já camisola do exclui Benfica? uma série de equipas, porque Disse há que não era muita do equipa no norte. não, Né? já facilitei um bocadinho. Já, a mas coisa. não me lembro. Não, Assim, se calhar, provavelmente, pouca gente se lembrar. Não foi o 2002. não foi o momento Ok. para a memória, Sim, sim. mas por falar em memória, quando voltarmos à memória, eu irei falar dos momentos do Petit. Ok, sim, Porque senhor. se calhar o Petit tem 3 ou 4 momentos absolutamente icónicos que todos se lembrarão quando eu os Sim. Portanto, E, 26, Petit, vamos a isto. grande abraço para o grande Petit. Vamos falar do derby, meus amigos. E vou começar pelo Jorge, porque os convidados têm prioridade, obviamente. Entretanto, à hora que estamos a gravar, ainda não terão passado 72 horas, mas mais coisa, menos coisa. Portanto, o jogo foi no domingo, estamos a gravar na quarta-feira e a primeira pergunta é muito lata. Eu já disse no início, eu pessoalmente tinha saudades de sentir, ou de vibrar, ou de festejar. Claro que festejamos o gol do Trubin contra o Real Madrid, mas em derbys, uma vitória que o Porto soube bem, porque recuperamos aquele 0-2, soube um bocadinho a vitória, embora eu acho que pudéssemos ter ganho esse jogo também, mas com que sensações, sobretudo, sensações é que sais do jogo de Alvalade para o futuro imediato e o que é que nos pode trazer de bom para a próxima temporada, desde logo? Se é que tu se consegue fazer esse exercício, não é? Sim, indo ao jogo, não é? No fundo, acho que a equipa inicial surpreendeu-me a saída do Pavlidis Ok. e também do Rafa. Achei que o Mourinho ia montar um género de equipa destas, mais agressiva, mais de pressão, no fundo ali com o terceiro, quarto elemento, se fosse possível, a tentar defender. Isso acabou por acontecer porque tanto Prestiani como Michel Drup recuaram bastante. Recuavam muito, sim. Mas e se calhar depois também falaremos na figura do jogo, mas eu acho que o papel do Barreiro foi decisivo, ok? E fala-se pouco, foca-se muito no Fred, eu percebo, Sim. mas acho que o Barreiro naquele andamento dele acaba por ter o papel de homem que tem que atacar e tem que Certo. fechar muito atrás. E voltou a ter esse- aquele papel que teve a certa altura, não é? Um bocadinho mais adiantado no campo, a fazer quase de 9,5, não é? na pressão alta, Na pressão não alta, é? Na exatamente. tentativa. Eu acho que hoje em dia o Benfica estão definidos 2 momentos onde nós tentamos ser assertivos de baliza, que é sobretudo na recuperação alta, e logo se recuperas com a pressão, transição rápida e estás logo perto Estás do gol. perto da área, claro. E esse, para mim, o Mourinho tenta dar muito foco a esse momento, e daí a importância dos jogadores deste género do Barreiro, porque Sim, sim. tem essa agressividade e essa intensidade durante o jogo todo. Não Que é uma por acaso que o Barreiro ganha dimensão quando o Mourinho chega, não é? Sim. Já falamos aqui várias vezes sobre isto. Não, por exemplo, nós vemos o Rafa, que é um jogador que não conseguiria fazer isto, E principalmente durante 90 minutos, porque o Barreiro aguenta a fazer os 90 minutos sim. um trabalho deste. Não há muito jogador que o faça, não é? Isso às vezes não é estar aqui a elogiar o Barreiro, mas a Mas dimensão física. podemos. O Barreiro e o Dal podemos elogiar. A dimensão física do jogo,
hoje em dia é muito, muito importante. Sem dúvida. Não é? Nós temos isso também num jogador que tem sido muito criticado, que é o Rios, mas que tem uma dimensão física impressionante, porque é aquele jogador que também te aguenta os 90 minutos sempre ali a correr. Falha passos, tudo bem, por aí fora, mas a componente física hoje é muito importante para gerir as substituições, para poder, no fundo, estar presente o jogo todo com uma intensidade alta. Acho que o Mourinho optou por isso, mas o jogo em si, a conclusão que eu tiro do jogo é o posicionamento do Benfica acabou por ser novamente um posicionamento que eu acho que o benfiquista não gosta, que é um posicionamento de equipa pequena perante o adversário, e isso é decisão própria. Se calhar na cabeça de quem treina acha que é a melhor forma para atingir o resultado, mas eu acho que em conceito de Benfica Certo. não é bem admissível essa postura, e isso leva-nos depois eventualmente a discutir mais algumas coisas à frente. E depois temos pronto, as incidências do jogo, acaba por os penaltis serem ali decisivos, não é? Porque o Turbino defende e nós acabamos por concretizar, e isso põe-nos no jogo por cima. E o momento final, não é? E golo o momento anulado final, e claro. o nosso golo a seguir. Pronto. E isso leva-me a pensar, não é? Claro que a vitória é super saborosa, como já falámos, mas um pouco na... Não vou dizer sorte, porque se calhar não é... Mas podia dar para todos os lados. Ou seja, podia ser o empate, podia ser a derrota e podia ser a vitória. Portanto, e eu acho que isso também pesa no momento do festejo, não é? Porque no fundo estamos em terceiro. Agora, claro. agora matematicamente, pronto, estamos em segundo, mas sabemos que o Sporting tem um jogo em atraso. Não está nas nossas mãos, e isso no benfiquista, claro que festejamos todos a vitória, acho que isso ninguém duvida, mas levando um bocadinho à profundidade da análise, foi um jogo que minutos antes, eu tive uma sensação muito engraçada, que foi, eu estava a ver o jogo em casa com os meus 2 miúdos, e foi gol do Nel, não é? E eu disse, olha, gol do Sporting, e eu disse, pá, não tenho a certeza se não está fora de jogo. Foi a minha primeira reação. E eles disseram, pá, fora de jogo. Eles não percebem ainda bem o conceito de fora de jogo, mas disse, pá, então está fora de jogo. E eu disse, eu acho que sim, vamos esperar. E depois há o lance do fora de jogo, e de repente estamos a festejar o gol do outro lado, e o jogo a acabar, não é? Aquela sensação. Ei, pá, que parece que tinha caído tudo um minuto antes, e a seguir, olha, estamos a festejar. Isso para as crianças, não é? Que hoje em dia eu acho que eu pelo menos sinto essa dificuldade, que vivem o Benfica, ou que estamos a tentar passar os valores do Benfica, e os valores do Benfica é difícil quando todas as semanas quase que estás triste, ou seja, a mensagem não, a alma, a chama não está a passar da mesma maneira, e eu acho que foi um momento importante, sem dúvida, sobretudo não para quem já viveu alturas mais gloriosas, mas até para passar algum benfiquismo de vencer em Alvalade, e que é possível. Portanto, aos teus filhos só tens que mostrar 2 momentos desta época: o gol do Trubin e o gol do Rafa em Alvalade. E o resto não aconteceu nada. João, indo um bocadinho a esta análise, eu no final do jogo gravei um vídeo e falava um bocadinho disto, que é, uns vão considerar esta vitória uma vitória de José Mourinho, pela estratégia que montou, e eu também disse que eu acho que foi o Benfica mais à imagem de Mourinho que já tivemos, jogos importantes, clássicos, derbys, em que ele monta essa estratégia que tem sido um bocadinho a imagem de marca do Mourinho na última década ou mais. Outros dirão que foi uma vitória feliz, porque uns segundos antes podíamos ter perdido o jogo. A verdade estará alguns ali no meio. Não é? Eu concordo em absoluto. Eu acho que, e é natural que num derby assim seja, não é? O maior jogo de Portugal é o Benfica Sporting, portanto, nesse sentido, de Portugal não é? Tu estás fortíssimo. Não é o de hoje à noite, ou é? Não. Pronto, ok. Não, mas podia ser o nosso com os outros. Não. Aí agora também já dizes os outros. Já estás a Benfica com o adversário. É a influência tua. Pois é. A influência tua. Não, é o derby, obviamente, de Portugal. O jogo que gostamos todos de ganhar, e que, como tu tinhas trazido aqui, nós não temos vencido tantas vezes quanto gostávamos.
Mas o que é verdade é que Não os ganhávamos jogos, há 4 anos em Alvalade. os jogos em Alvalade não são propriamente um grande problema para nós. Nem foi outros preciso o problemas- Cardoso. Exatamente. Temos problemas piores. Eu, no essencial, concordo com o que vocês disseram, só destacar aqui uma coisa que me pareceu interessante. Porque eu continuo a pensar que se calhar foi algo que aconteceu intencionalmente e não só. O Fred também esteve muito atento ao Trincão. E parte do jogo do Sporting passa também muito pelo Trincão. Não é só o Trincão, mas o João Nuno, quando nós fazemos o rescaldo no domingo, achava que era, e ele sabe muito mais disto que eu, achava que era uma questão de espaço. Portanto, o Trincão caía mais naquele espaço que estava reservado, digamos, que ao Fred, e era por isso que o Fred Por esteve mais consequência, atento. exatamente. Não me custa admitir isso, mas o resultado que eu vi é o Fred esteve sempre muito atento ao Trincão e eu acho que isso foi importante. Eu escrevi aqui que achava que a equipa foi sobretudo preparada para não perder, é a sensação que eu tive, e muito preparada para transições, um bocadinho quase como se fosse um jogo de futsal, ok? Epá, apanha a bola e dispara. E aí ter o Ivanovic na frente ajuda nesse... Um bocadinho a ideia nesse do jogo com o processo. Nápoles na Luz na altura. Exatamente. Eu acho que foi muito isso. O jogo depois podia ter ido para qualquer lado. Isto é, temos um penalti que não é marcado ou que é defendido e depois temos o gol anulado e nós marcamos a seguir. Quer dizer, tudo isto faz parte do jogo e do encanto que o futebol tem. Obviamente é um bom resultado para nós. Não é muito mais do que isso. É isso. Faça tudo o que fizemos ao longo da época. Destacar aqui um ou outro momento. Eu acho que para mim o momento do jogo é o gol do Rafa, porque acaba por ser um gesto técnico incrível, Sim, sim. recepção com um pé, toda a jogada é muito boa, Sem dúvida. mas queria destacar aqui o gesto técnico do Rafa. Eu acho que se fizesse aquilo partia logo 2 joelhos. Recebe com um pé e calca com o outro para E finalizar. ainda sofre falta. E ainda Exatamente. sofre falta. Portanto, devia ter sido marcado penalti e cartão E gol, vermelho, exatamente. que é um Gol, bocadinho penalti vermelho. que é o que acontece no basquete. Tu fazes um lançamento, isso. a bola entra, Não tens percebo direito estas ao regras lance do livre. futebol são Isto estranhas. no futebol, sobretudo contra o Sporting, as regras não são. Depois, destacar também o outro lance, porque parece-me que é importante isso, e foi muito falado no pós-derby, que é o banco de um que é melhor que o outro, aquelas comparações. Sim. É de facto que entrou o Luka Bacchio, entrou o Rafa, entrou o Pavlidis, em tese 3 titulares, ok? E o Luka Bacchio de facto entrou bem. Entrou bem. E o António? E o António também entrou para o Gato Tomás. E eu fico com a sensação que o Luka Bacchio, se fosse trabalhado para ser a estrela da equipa, era capaz de funcionar. Eu tenho ali a sensação que há ali um potencial. E a forma como ele passa pelos adversários, a arrogância que ele coloca no drible e o cruzamento que ele faz. Depois o Barreiro, que vocês tanto elogiam, acertou naquele Space Shuttle que estava a chegar da Lua. Falas disso, mas não falas da assistência para o Rafa. Pronto, mas o Barreiro... Agora, Há aqui uma luta, não sei se já percebeste. Mas Eu sou o time Barreiro. Eu gosto do Barreiro. Gostas. Mas não é para jogador do Benfica. Era no Mainz que ele estava bem, não era? Talvez. Olha, por falar em Mainz, já pagaste os cafés? Aí eu tenho cafés para pagar. Há Muitos muita cafés gente. para Nunca mais pagar. meto Eu não um. me esqueço. No mas- Minds também aguentava o jogo todo. É isso? Pois é. Tá. Não, eu já referi aqui isto Sim. várias vezes, não é? O que eu acho é que no conceito que eu tenho do que é o meu Benfica, Claro. o Barreiro há de fazer parte do plantel? Claro que sim. Se me perguntam se ele é um titular para jogar naquela Claro. posição no Benfica que eu quero, Como é lógico. vou responder que não. Embora lhe reconheça provavelmente até um grande benfiquismo, porque a forma como ele trabalha, a forma Sim, como sim. ele comunica, eu não tenho grandes dúvidas disso. A questão emocional dele ao Benfica, por acaso Familiar, fala-se não é? poucas vezes disso, e nós que damos tanto valor a isso, se calhar mais do que devíamos, porque são profissionais, Certo. mas o Barreiro tem essa ligação Pois tem, emocional ao pois tem. Benfica, portanto, lá por ter crescido no Luxemburgo e viveu na Alemanha, e ele é de facto benfiquista e tem família benfiquista. E não é? nunca veio para um podcast com uma camisola de outros clubes tipo Ajax ou coisa Não, assim. não, e tu continuas a bater nisso. Ah, Ao contrário deles, não é? ei, A minha sorte é que eu vim equipado. tu vieste equipado. Foi. Mas nós não podemos dizer que a camisola do Duarte é do Vietnã, ok? Pois não, estamos proibidos de Estamos dizer proibidos isso. de dizer isso. Pronto, no essencial dizer que eu acho que obviamente é uma boa vitória, um bom resultado. Não queria entrar agora por caminhos apertados novamente, senão estamos sempre a falar do mesmo, mas não gostei do gesto de José Mourinho, porque nas equipas que eu imagino, do Benfica e de outra qualquer coisa, ganhamos todos, perdemos todos. Certo. O lema do Benfica tem isso escrito.
Quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos, perdemos todos. A questão é, cai mal, É não é? muito simples, não é? E portanto, eu percebo os gestos todos, mas se eu levasse uma camisola de uma marca qualquer, não vou apontar para o símbolo da marca só porque sim, mas isso é para outras conversas, fica só aqui a análise. Sim. Obviamente gostei de ganhar, e depois os danos colaterais dessa vitória, que vai dar o título a outras pessoas, opá, é o que é. É o que é. De uma Eu maneira ou de aposto outra, nós falhamos a nossa parte, há de haver alguém que vai, Claro ser que sim. campeão, mas isso não tem nada a ver com o jogo de Obviamente. domingo. Aliás, Fizemos a nossa o parte e foco do ganhamos. Benfica tem que ser ganhar os seus, não é? Os seus jogos. É isso. Portanto, o E resto... agora, no fundo, repara, o que é que nós temos em mãos? É ganhar os jogos todos. Sim, sim. Já andam a dizer isso. Há 9 jogos atrás, há 6, há 5. Mas isso é sempre. É sempre. É uma conceito. condição inerente ao Benfica, não é? É quase um pleonasmo. É isso. Quando temos de estar sempre a referir isso, também já é sinal que alguma coisa está o que doente. eu espero é isso. Diria que concordo quando vocês dizem que o Barreiro fez um bom jogo. Uhum. Acho que, no entanto, que o Fred Sim. aporta à equipa uma qualidade superlativa. Tu dizias há pouco que faz lembrar o Tern. É um bocado isso. É como se fosse um reloginho sueco, não é? Ou suíço, neste caso. Acho Sueco. que é norueguês, não é? Noruega. Aqui o caso do Fred é mais paradigmático porque tem sido o jogador de rotação, não é? O tapa-buraco. E só agora há pouco tempo, no fundo, é que se está ali A permitir que ele cimentar e, no fundo, até nós, enquanto Benfica, isto já tínhamos dúvidas se o lugar dele era ali. Exatamente. Não é? Que isto é curioso. é um tipo giro, que sempre jogou ali, não é? Até a forma como ele coordena o trabalho da equipa toda. Sim. É frequente vê-lo Eu acho que foi sobre tudo isso que... numa bola parada chamou que a há, atenção, não é? e que ele está a fazer um gesto Sim, e o sim, outro sim. vira-se para ali, para além daquele momento Do Yulman. delicioso, quando o Yulman leva o cartão e ele atrás dele É gozar com ele. E até é Pá, curioso brincar que isso com a não é situação. muito normal nos perfis nórdicos. Não. mas também se O que calhar há significa... ali Pois, deve haver ali algum rivalidade. Dinamarca-Noruega Exatamente. que está ali a fazer fricção. mas pronto, Vocês fica- acham que vai ser o próximo capitão? O Fred. eu acho que ele já é o capitão sem abraçadeira. Mas fala-se muito, não tem perfil, não é? Mas Pois. há ali coisas que me Não, parecem não, que pode eu, ter, não é? eu acho que- vindo de fora, gostaria de o ver. Eu reconheço-lhe perfil para ser o capitão do Benfica que eu gosto. Pois. É preciso perceber se Um ele quer enquadramento. ser capitão. Porque Não, há e, se, muito... e se querem que ele seja, se há querem aqui que outra ele questão seja, também. não é? Eu acho que estando presentes no balneário o Tomás e o António, também admito que haja aqui uma questão que possa ter a ver, sobretudo com o António, Pois. tem a ver com isto, embora eu reconheça de facto nele características que lhe permitam ser um bom capitão, e eu concordo contigo. Sim, Se vai ser ele ou não, Até porque essa premissa parece que não pode, provavelmente não acontece. qual? porque é por causa do António. Pronto, Mas está pronto, resolvido. logo veremos. Logo veremos, Pois. está resolvido. Olha, mas voltando a trazer aqui a questão do assunto do António, já que estamos a falar do António, e se calhar podemos falar de uma possibilidade na próxima temporada termos que jogar com 3 centrais, temos o... Mas o António vai para o Real Madrid com o Mourinho? Talvez, se calhar, não sei. ok. Há a questão Tomás Araújo. Nós Sim, já falamos lesionado. aqui sobre isto, não é? Sabem se a lesão é grave? Eu não É a compreendo lesão isso. muscular, vi ok. li hoje. Então não é nada do outro mundo. Não é de nada A do questão mundo. é a reincidência. Não é? É isso. Não, claro, eu estou a dizer que não é nada do outro mundo. Isto no leva-nos à sentido questão Otamendi, que nós já debatemos Claro. aqui, e já que temos aqui o Jorge hoje, acho que é um assunto que é relevante. Eu e o João já falamos aqui várias vezes sobre o timing do adeus de Otamendi. Ficamos há uns tempos com a sensação que ele próprio já se estava a despedir quando foi à Argentina e deixou a porta aberta. Entretanto, nas últimas semanas parece que já é o Benfica ou é ele que tem que decidir. E nós falávamos aqui muito da questão de acharmos que se calhar já devia ter sido no final da época passada, mas há aqui o problema Tomás. O Tomás é, na minha opinião, se calhar o central mais completo que o Benfica tem. O problema são estas ausências constantes, porque são constantes. O Tomás não faz 15 jogos seguidos, nem 10 se calhar. O Benfica aqui tem um problema em mãos com o Otamendi? Ou qual é que é a tua visão sobre isto tudo? Esta não estava no guião, desculpa, mas não é, não é, a conversa não é vai isso. Ou fluindo. seja, eu tenho uma opinião um bocadinho, se calhar não é muito popular e não é muito mas comum, gostamos disso, não é gostamos muito disso. comum, que é, eu hoje vejo, e principalmente em algumas equipas mais competitivas, seja pelo lado físico, seja pelo lado de não terem a mentalidade dos 11 titulares, ou seja, hoje tu não jogas 60 jogos por ano ou 70, como o Benfica praticamente fez o ano passado com o Mundial, com 11 jogadores, Sempre ou com o com mesmo 12, 11, ou com não é? 13, ou com 14, ou com 15. Tu tens que ter um plantel muito competitivo.
E isso leva-nos a discutir as formações do plantel, o que é que queremos, como é que queremos jogar, que treinador é que temos, não é? Muito da sobrecarga de que nós vemos agora e até das lesões, provavelmente do Tomás, mas podíamos estar a falar se calhar de um Dal, o Fred, o Barreiro, o Pavlidis. Ou seja, o Dal este ano, quantos jogos tem nas pernas? Sim. O Dal nunca fez uma época como esta. É o jogador mais utilizado. E fisicamente não tem histórico desta sobrecarga física. Não. Portanto, era um jogador que facilmente podia sair lesionado a qualquer momento. O Tomás, aquele desgaste que teve a jogar à direita. Sim. O Pavlidis quase nunca sai 10 minutos antes da hora. O Fred, que andava Só falta jogar a 90 mais guarda-redes, 90 e a jogar em todo lado. Isto são questões não só de treinador, porque eu acho que os treinadores... O Mourinho, por acaso, é um caso especial, porque tem este histórico de fazer poucas substituições ou substituições muito tarde. Mas eu, nem especificando só no Mourinho, acho que se não notam que o plantel é, de certa maneira, homogéneo, ou lhes dá essas soluções, seja por lesões, não é? A gente pode falar do Bá, Sim, também por está exemplo. quase sempre aleijado, ou seja, Exatamente. tu começas a juntar peças que estão quase sempre fora, ou que não contam, não é? Nós este jogo tivemos o Ivanovic fresquinho, Certo. porque não tem jogado, mas por não ter jogado também só aguentava 60 minutos, porque nós notámos perfeitamente Claro. ali aos 60 minutos Morreu, a quebra. estava arrebentado. Morreu. Ou seja, isto faz parte da gestão, quando fala-se da gestão dos ativos, eu acho graça porque os jogadores realmente são ativos, mas fala-se muito disto na área financeira. Mas na área de... porque os jogadores valorizam é dentro de campo. Claro. Portanto, a gestão física, psicológica e o seu trabalho todo, ou seja, o timing das saídas, que muitas vezes nós tivemos isso este ano, por exemplo, com o Pavlidis ou até mesmo com o Fred, nós chegámos a estar a ganhar em casa jogos que estavam sim. resolvidos. Não foram assim toda... tantos, mas... Sim, não foram, mas houve oportunidades. Houve. não é? Os suficientes para se calhar estarmos em primeiros. agora. Jorge, e nós falávamos até sobre a questão aqui há uns tempos, sobre a questão dos miúdos. Isso. Na rotação do Dal, Claro. podia perfeitamente num jogo ou no outro entrar um dos miúdos. Claro. Na rotação do lado direito a mesma coisa, no meio também, quer dizer, dar a oportunidade a que a tal formação do Benfica possa chegar. Nós tivemos, desculpa, no jogo anterior, o Mourinho critica o Bá, Sim. o Dedić não podia jogar, Sim. o Bá vinha da seleção de um prolongamento que perderam depois, ou seja, ele próprio diz que o Bá está fisicamente e tinhas o psicologicamente, e tinhas o Banjaki. Exatamente. E porquê é que não jogou o Banjaki? Eu só vejo uma hipótese, porque ele no dia seguinte joga aqui com o Vizela na equipa B Sim. e foi decisivo. Certo, ok. Agora, lá está, mas o que é que tu queres? É isso. Ou seja, Qual é a prioridade? exatamente. Ou seja, isto são conceitos que têm que estar definidos e eu nem... Porque depois lá está, esta minha opinião pode não ser muito convergente com o que as pessoas pensam, mas isto é além de Mourinho de Laje, ou seja, é além de treinador. Estou de acordo. Okay? Isto é direção desportiva. Não é? E isto tem que estar bem definido, que não é o treinador, não é sozinho, Sim. não é? Que o que tu vês é priority. Mas deixa-me ver se eu percebo. Tu não estás a dizer que há alguém acima do diretor, do treinador, que decide. Mas há um conjunto de princípios que devem estar estabelecidos e o treinador deve encaixar-se nesses. Claro. É isso, não é? isso, claro. Ou seja, imagina, Tem que haver gestão desportiva. o nosso defesa direito é o X e há o miúdo da formação. Quando aquele não estiver disponível, em tese, deverá entrar o miúdo da formação, a não ser que... Eu acho que isto pode ser um princípio. E não significa mandar João, no treinador, não é? Isto é tão fácil. Eu, por exemplo, dei uma opinião na altura que veio o Rafa, que pode ser polémica. Mas eu, para mim, o Gonçalo Moreira, com 20 anos, Pois. quando vais buscar o Rafa, que tem mais ou menos características até parecidas, não é? Mas que toda a gente conhece muito mais. Lá vamos para o lado mediático, A questão é essa. não é? não é? Eu falo com o meu pai, falo do Rafa, ele conhece. Sim. Falo do Gonçalo, ele não faz Moreira, ideia sabe quem é. é, percebes? Portanto, isto para o público em geral, para o mediatismo, não é? Nós hoje, felizmente, estamos todos contentes porque o Rafa marcou. Sim, mas... Eu não me serve. Ou Claro. seja, festejo o golo, mas estrategicamente acho que foi um erro. E isto vai-se somando. Porque a malta agora fala do Rafa. Eu dei o caso do Bruma. O Bruma, então, Pois. quer dizer, a nível de gestão desportiva, Exatamente. de enquadramento do que é o Benfica,
enquadramento que é o Benfica Até e as financeiro. relações financeiro e de relações de poder. Porque tu repara, nós fomos buscar o Bruma à Braga Sade, vamos por assim. A mesma Braga Sade que nos fez sofrer imenso E recusar. e recusar o Ricardo Horta. Ricardo Horta. Não é? Não vamos entrar no que é que Sim, aconteceu, sim, porque sim. também não sabemos os pormenores. Mas para mim, a Braga Sade, Era zero. SAD non grata. Percebes? E agora até tenho lá jogadores que achava que esses 5 se encaixavam bem, como o guarda-redes. Mas há princípios. E o Braga, depois, por exemplo, foi condenado a pagar ao Mallorca à volta dos 7 milhões e a gente vai comprar o Bruma por 7 ao milhões. Málaga, sim. Ao Málaga, desculpa. Málaga. Por 7 milhões e a gente vai comprar o Bruma por 7 milhões e tu vês o que é Claro. o Bruma depois. Eu, Portanto, felizmente, é muito mais. Quando tu analisas mais do que esta vitória Sim, sim, Claro. sim. e porque é que as coisas vão acontecendo numa visão mais macro, tu vais percebendo porque é que as coisas depois não correm bem. Claro. É Não, isso. eu estava a dizer que eu sempre fui o adepto número 1 do Rafa. Sempre disse aqui que o Rafa era uma aquisição espetacular e sempre a defendi. E tanto que eras que eu até fui à Turquia Tu até buscá-lo. foste à Turquia buscá-lo. Exatamente. O culpado é o portanto, Eduardo. É, sempre. Não, mas estamos absolutamente de acordo. Agora, Sim, é como digo, mas totalmente de acordo. voltando, fazendo aqui a ponte, eu acho que a questão do segundo e do terceiro lugar, só para fecharmos aqui o dossiê, eu acho que, tenho dito sempre isso desde o início, para mim é completamente indiferente ficar em segundo ou terceiro, do ponto de vista desportivo, reconhecendo obviamente que ficar em segundo é melhor por irmos à Champions e o rendimento que isso pode trazer. É a única questão que se coloca neste momento. Eu acho difícil que ela aconteça, mas também vi um Sporting por arames. E portanto, lá está, voltamos ao mesmo tema, é ganharmos os nossos jogos Sim, e no fim fazemos as contas, não é? e esperar a ultrapassagem ao Sporting, é o que eu espero que aconteça, e marcar saídas aqui do Porto para não estarmos cá quando o desastre Sim, isso está planeadíssimo. Eu não tenho que só eu saber ainda qual é vou o ver fim de semana. fotografias tuas nos aliados. Vais. Deixa-me só Força, dizer força. uma coisinha que eu acho que é super importante perceber, que é essa que tu falaste do Sporting. O Sporting vem de um jogo Europeu. europeu Arsenal. super desgastante, viagem a Londres, e isso eu acho que teve peso novamente. Hoje em dia, isso também acontece no Benfica, ou seja, quando tu estás a disputar várias competições ao mesmo tempo e voltamos ao mesmo, não tens A plantel, rotação. É isso. não apostas na formação, eu não diria não apostas na formação, porque muitas vezes os jogadores até estão lá. Sim. O Rui Costa, o presidente, até utiliza muito. Mas como é que vocês dizem? Se a gente olha para o plantel em si e estão lá, Sim, mas não é? Só que depois não vês isso aposta real Exato. em termos de conceito. e não é? vês essa confiança. Não vês a confiança, não é? sim, sim. Mas o momento, às vezes, destes jogos, uma das grandes vitórias nossas também foi com o Atlético Madrid. O Atlético Madrid veio passear ao Estádio da Luz. Sim, sim. Isso às vezes leva-nos, ou seja, menos conhecido. O Atlético nessa altura tinha vindo de um jogo com o Real, salvo erro. Talvez já não me lembro. Acho que foi com o Real Madrid o jogo antes e dois ou três, foi muito pouco. Sim. E chegamos ali e ganhamos 4-0. E tu não percebendo às vezes estes enquadramentos, mas não é assim tão claro, porque tu mas eu repara, percebo o que estás a dizer. Real Madrid, Os cavalgam a sondas, nossa, não é? exato, ou seja, são os momentos que a gente Sim. guarda, porque depois vais a abrir o foco. Análise micro e macro. Exatamente. E o Benfica tem vivido nos últimos tempos muito Eu acho que há Não, análise. desses o gol do picos. Trubin- o gol do Exato. Trubin É um isso. Mas exemplo. depois vamos ao Real Madrid, já Superlativo. quando conta. E lá foi. Isso. Não é? Estou de acordo. Não, e no caso do Benfica, foi o que eu também disse no final do jogo, que esta vitória vai ao encontro do que tu disseste, não nos segue, porque não nos pode cegar, porque o Benfica não vai ser campeão, o Benfica não vai ganhar a Taça de Portugal, o Benfica não ganhou a Taça da Liga, o Benfica esteve a 10 segundos de cair na fase de Liga da Liga dos Campeões. É uma época desastrosa em termos desportivos e, portanto, para terminar o assunto é mesmo isso, não cavalgar ondas, como cavalgamos no Real Madrid. E bem, o momento é para ser vivido, aquela loucura do momento não a trocava por muitas outras coisas. É incontrolável. Ou a vitória em Alvalade, mesmo não valendo nada, naqueles momentos temos é que saborear e viver o que nós temos depois que exigir a quem lá está, e nós que nos interessamos e olhamos um bocado para as coisas indo mais ao detalhe, é depois fazer a análise global e perceber que são picos e mais nada do que isso, e onde é que está de facto o erro. E tu já tens hoje explicado aqui algumas questões.
E já a seguir vamos entrar na questão mais estratégica do Benfica. Eu vou-te fazer depois uma pergunta muito aberta, porque eu acho que é aquela pergunta que muitos benfiquistas fazem, mas antes disso, eu sei que o João também disse isso no X, deixar só uma nota de repúdio a um certo grupo de adeptos do Benfica que no minuto de silêncio em Alvalade não se comportou à altura do Sport Lisboa e Benfica. Não terão sido todos, muitos terão ido na onda do momento iniciado por alguns, mas nós aqui, eu falo por mim, não iria... Primeiro minuto de silêncio, independentemente de quem é esse minuto de silêncio, é um minuto de silêncio, não é um minuto de outra coisa qualquer. E depois, se eventualmente estamos a falar na situação mais... quando se colocou, por exemplo, e falou-se nessa possibilidade, um minuto de silêncio pelo Pinto da Costa, achava um bocadinho difícil... Mas aí há uma forma, que na luz fosse ignoras e não dá sequer espaço... Que na luz fosse respeitado. Eu percebo essas coisas todas. Agora, naquele caso não havia... estamos a falar de um internacional da seleção, de um homem, o Vicente Lucas. Internacional da seleção, um homem de 66, uma estrela do Belenenses. Vamos imaginar que até era uma questão que tinha a ver com o Sporting, porque não tinha nada a ver com o Sporting. Portanto, há aqui coisas que às vezes acontecem no nosso clube que eu tenho dificuldade em perceber, e não aceito, e enquanto sócio do Benfica quero dizer que aquilo me incomoda, porque o Benfica não é isso. Não é aquilo, pelo menos o Benfica que nós defendemos, e não está aqui em causa o apoio que depois é feito à equipa. Nada disso, é um ato isolado. Há momentos que a malta é para estar em silêncio, os minutos de silêncio. Eu tinha ouvido há 2 semanas um minuto de silêncio em Liverpool. Sim. No jogo da Liga dos Campeões. No jogo da Liga dos Campeões. Impressionante. Que é uma coisa... Tudo bem que era em memória das vítimas de... Mas eu tinha estado uma vez em Liverpool há uns anos, exatamente também nesta data, em que foi a homenagem. E um minuto de silêncio é de respeito pela memória das pessoas que partiram. E não há nada mais importante que isso. Não é? E acho que todos nós, como seres humanos, temos que respeitar isso, porque a vida é exatamente isso. Tal e qual. Vamos falar um bocadinho então sobre o universo estratégico do Benfica, e a primeira pergunta que eu te queria colocar, e aqui entra mais uma vez o nosso humilde reconhecimento de leigos na matéria. Há muitas vezes esta questão. Fala-se da saúde financeira do Benfica. E muitas vezes fica a sensação de que há 2 lados. O lado da direção que diz que está tudo ótimo, que o Benfica está saudável financeiramente, está pujante, e depois há sempre o outro lado que diz que estamos a poucos dias do fim. De forma muito simples, para quem, como eu, por exemplo, não domina de facto a linguagem e os processos, em que ponto é que o Benfica está, tu que percebes, que dominas, que também te interessas pelo tema? A nossa situação é mais como nos vende a direção, ou é mais como uma certa franja de adeptos diz estar? É uma discussão interessante e que tem muito a ver com o que estamos a viver agora. No fundo, o Benfica SAD, vamos voltar aqui a essa diferença, não é? Porque quando falamos em Benfica, há aqui o Benfica Associação, no fundo, desportiva, clube, e há depois a Benfica Futebol SAD, que é onde está, no fundo, quando falamos de futebol, é o que joga. Eu às vezes digo isto a brincar e podia-vos perguntar quantos clubes jogam nas competições profissionais em Portugal. Agora já sei. Eu diria que nenhum, não é? É nenhum. Ou seja, mas isto para as pessoas faz uma grande confusão, e para os meios de comunicação também, porque é muito mais fácil, até para nós, nas nossas conversas, dizer o Clube Benfica do que dizer a Sociedade Anónima Desportiva Futebol SAD. Dizer, se o clube não fosse detentor da SAD, eu não seria benfiquista. Não, estás enganado. Então. Porque tu és sócio do Sport Lisboa Benfica. Certo. E gostas de modalidades. Certo. Então ias ser sócio. Dos clubes. Do clube dessa parte. Não é do clube, porque só há um clube. Não era isso. A minha pergunta é, se a SAD fosse maioritariamente de outra entidade que não o Benfica, sim, ela seria o Benfica, na tua opinião? Ou isso é uma linha vermelha que tu colocas? Depende do que tu estás a perguntar. Ou seja, eu acho que nós caminhamos... eu posso te dizer que, por exemplo, os clubes tornaram-se sociedades desportivas, vamos dizer assim, por uma obrigatoriedade legal. Certo. Okay? Portanto, tinham que fazer esse movimento. Sim, claro. Depois tu tens 2 vias, que é
como também nas empresas, não é? Porque isto no fundo caminhamos para a área das sociedades comerciais. Tu na parte desportiva ou crias uma SEDUC que no fundo replica o controle unitário pelo clube fundador, então é uma sociedade desportiva unipessoal por cotas, Certo. ou então abres capital e crias as sociedades anónimas desportivas, as conhecidas SADs. No fundo, nos grandes, como nós designamos, a transição foi com a abertura de capital. Pronto. Só que, ao contrário do que o legislador pensou quando fez a lei, e isso ainda hoje tem algumas réplicas, na altura o legislador pensou que era para abrir capital maioritário não detido por clube fundador. Então Certo. criou uma nuance que era o clube fundador no máximo podia ter 40%. Ok. Certo? Ok? E daí que nós no nosso grupo temos a sociedade Benfica SGPS, que é no fundo uma gestora de participações sociais. Que detém o que é preciso para fazer a maioria. Ou seja, tu tens o clube que tem 40% e depois a SGPS que tem a restante porcentagem, que agora são 20 e tal %. Mas que precisaria de ser 50 mais 1. Para, no total Exato. fazer 50 mais 1. Exato, que era para tu teres no fundo o domínio maioritário. Certo. Mas tu repara como isto vem logo ao início contra o pensamento do legislador. Pois. Ok? Mas eu também não tenho que concordar com o legislador, Claro. não é? Isso podemos estar sempre em desacordo, claro. não é? Mas é um enquadramento Ok. que nos leva depois a quem lá está a ter que tomar decisões. Certo. E daí que depois surge a Benfica SGPS, depois no fundo há a Benfica SAD, não é? Que tem o futebol, e tu começas aqui no fundo a criar um grupo de empresas que pela sua se vocês não falarem de futebol, qualquer empresa visa o lucro, Claro. certo? Sim, Certo? sim. Então tu tens aqui um misto, tens um clube associativo que não visa o lucro, mas Certo. visa a promoção do desporto e ganhar, Certo. no fundo, que é o Benfica, o Sport Lisboa Benfica, que no fundo cria um modelo empresarial, no fundo obrigado também por lei, não é? E que acaba por criar aqui um misto de sentimentos que nós todos sentimos quando falamos do Benfica, e muitas vezes isso é uma discussão muito do Benfica, que é associado, sócio versus Isso. cliente comercial. Uhum. E porquê que isto se passa? Porque efetivamente quando tu entras no Estádio da Luz, Tu estás a entrar dentro de um espaço de uma empresa. isso, e estás a entrar como cliente, porque quando tu vais ao Estádio da Luz, tu mostras que cartão? Mostro o cartão de sócio do Sport Lisboa Benfica. Não, mostras o Red Pass. Pois. Que é da... Exatamente. Percebes a Tu diferença? não mostras o cartão de sócio. Eles não te pedem o cartão de sócio. Certo. Quando tu vais a uma Assembleia Geral do Pois. clube, eles pedem-te o cartão de sócio. Certo. Quando tu vais a uma Assembleia Geral da SAD, tu és sócio e não entras. Certo. Porquê? Porque não tens ações. Eu por acaso tenho, mas pronto, nunca lá fui. Mas pronto, Sim, exato. sim. Pronto. Mas Sim. repara como os requisitos Ok. Dividir aqui Ok. os conceitos. são diferentes. Ok. Não é? Isto é por exemplo, eu faz muita confusão, mesmo na televisão, nos jornais, chamarem dirigentes, Pois. Em elementos da SAD. exato, porque são administradores, ou administradores. diretores. Qual é a confusão? É da ligação com o clube, não é? É, mas tu repara nisto. Como é que eu acho que devia ser a estrutura de pensamento que depois emanava para as empresas? Tu, a nível de clube, tens que definir o que é que queres ser. Uhum. Ok? E que objetivos é que queres com isso. E depois, com isso, tentas encontrar pessoas para executarem. Claro. Repara nisto outra vez. Um clube normalmente de origem não profissional, Certo. empresas. Profissionais. O que é que nós ainda agora nos estatutos novos acabamos por decidir? Nós sócios todos. Uhum. Ou quem lá foi ou quem Sim, votou. não, Pronto. Mas nem houve proposta sobre isso. Certo. Nós nas nossas empresas do grupo Sport Lisboa Benfica, por exemplo na SAD é assim, está nos estatutos, e isso nem foi discutido nas eleições, mas todos os candidatos se preocuparam com isso. Porque tu tens 5 elementos, porque
tu no conselho de administração da empresa tens que ter a maioria, que é isso que versa nos estatutos do clube, de elementos da direção da SAD. Então tu tens uma réplica. Da direção do clube na direção da SAD. Neste caso, neste momento, são 5. Ok. Ok? E daí que isto gera também muita confusão, porque tu ouves o Rui Costa muitas vezes. Imagina, o Rui Costa vai à Liga, não é? Como presidente do quê? Da SAD. Da SAD. Pois, Mas já percebi. tu ouves é presidente do Benfica. Ok, mas deixa-me fazer uma pergunta. Isto é uma confusão. Certo, Sim, mas sim. Retira daí a dimensão formal, ok? Legal. Não é formal. Não, formal no sentido conceptual. Sim. O que eu quero dizer com isto é, mas eu quando vou à luz mostro o que mostrar, eu estou lá porque sou benfiquista. É isso. Não estou lá porque sou cliente. Eu, como ponto prévio. Do mesmo modo, quando eu emito opinião sobre o Benfica, eu estou sempre a emitir opinião pelo lado emocional, pelo lado emotivo, pelo meu clube, Pela tua paixão. pela minha paixão. Sabendo que associado a isto, há uma empresa de que eu sou dono, em abstrato, e eu sou dono e quero que ela dê lucro, vou-lhe chamar assim, desportivo. Para mim, o lucro da minha empresa seria o Benfica ser campeão. Portanto, eu acho que não há aqui muita contradição. Eu sou o sócio do Benfica, dono de uma empresa acionista, que quer que a minha empresa não me dê lucro financeiro. Então, Pois. o meu lucro era ser campeão, era ganhar. Nesse sentido, eu não acho que haja aqui uma contradição. Pode haver, na organização, mas tu achas que nas decisões que estamos a tomar e essas contradições estão a prejudicar o desenvolvimento do nosso lucro desportivo? Isto é, essa confusão que tu estás a mostrar está-nos a prejudicar desportivamente? Eu acho que isto para já não é tema de discussão, porque não é atrativo Pois, eu acho que é. para ninguém. Aliás, eu até acho que, só para que essa confusão que se faz, até em termos de meios de comunicação social, eu acho que muitas vezes é mesmo para simplificar para as pessoas em casa, porque senão... Quase descodificar. Descodificar, não é? Porque senão não se falava emocionalmente, e muitos programas não existiam sequer. Portanto, eu acho que vai muito por aí, porque muita gente não compreende, nem quer compreender sequer. Portanto, do ponto de vista organizacional, e considerando que o que faz movimentar o futebol do Benfica é uma empresa e não o clube, e aqui engato na pergunta que o João fez, o que é que está a ser feito que nos ajuda a explicar este caminho até aqui e o que é que na tua visão se pode fazer daqui para a frente? Sim. Vou tentar rebater aqui algumas coisas, que é, se não fosse este um modelo, e isto pode nos levar para comparativos lá fora. Isso. Porque cada vez estes modelos, por exemplo, como nós temos no Benfica, no Sporting e no Porto, que acaba por ser um modelo misto. Tu em Portugal já estás a ter muitas SADs que têm controlo, não é total, mas a grande maioritário de fundos, de investidores privados. Normalmente são sempre veículos da empresa. Sim. As pessoas às vezes metem um nome, mas é o rosto. O Rio Ave tem agora um Rio Ave, pronto, mas no fundo sim, tiveste agora a Boa Vista, que já tinha, ou seja, são quase todos. Se tu fores a ver depois, são quase todos. E isto tem uma origem, e as pessoas não percebem isto, que é e voltamos ao tema financeiro, que eu acabei por não ir lá, mas isto são tanto tema cruzado que depois fica difícil. Que é, o tema financeiro tem a ver com conseguires atingir crédito. O que é que eu quero dizer com isto? O Boa Vista SAD, não é? Tornou-se insolvente como qualquer outra empresa porque não consegue solver as suas responsabilidades. Desde que tu consigas recorrer a crédito e alguém te empreste, Tu vais sempre conseguir. tu vais conseguir. Então o que se passa hoje nas principais SADs em Portugal é isso, que é Benfica, Sporting, Porto, Braga acho que não, mas nestes três têm conseguido encontrar soluções, não é? Que lhes permitem fazer, no fundo, uma gestão de dívida. Era o que estavas a perguntar ao Benfica, só para terem uma noção, só na SAD, dívida financeira são acima dos 200 milhões. Certo. Imagina que agora não havia colocação destas obrigações que foram 40 para 65, né, milhões. Sim. E vão-se vencer, ou seja, porque é que esta emissão é agora? É para pagar as... Uma que se vence em maio. Exatamente. Portanto, essa que acaba...
em maio são 50 milhões. Mais os juros dos 6 meses, é à volta de 1,5 milhão. Mais os custos de colocação de uma emissão destas, que é à volta de 1,3, 1,4. Estás a falar ali, sobram-te, mesmo com este aumento, sobram-te 12 milhões e meio ou por aí. Portanto, quando as pessoas dizem financeiramente estamos bem, é porque consegues aceder a crédito. Certo. O Porto também conseguiu até a nível internacional. O Benfica tem também salvo erro, uma conta corrente com um banco estrangeiro. Tivemos aqui uma situação em Portugal, desde a Troika, que foi fechada a porta aos empréstimos bancários, aos clubes ou às sociedades desportivas. E isso criou dificuldade de aceder a esse mercado. A solução foi ir diretamente ao retalho, quando estas obrigações são colocadas nas pessoas. Claro. Qual é o atrativo? E repara que esta emissão do Benfica, e bem, é 5 anos. Ou seja, o Benfica está a esticar o prazo, que normalmente era aos 3 anos. Sim. Para um investidor particular, não é? Os 5 anos podia ser um não atrativo, porque estamos a esticar a maturidade, não é? Mas não, o mercado vai à procura de taxas, as taxas de juros estão baixas, então tem sido fácil às SADs colocar esta dívida e fazer no fundo a gestão. Mas o Benfica, no fundo, quando está a fazer isso, está a comprar dinheiro que é caro. Porque se o Benfica diz que vai pagar 4%, é pagar mais do que o mercado. 4,65 esta. 4,65. Significa que vai pagar mais, não? Depende, ou seja, isto tem que ser sempre visto em contexto. O Benfica já teve, na altura, apertos maiores onde chegava a pagar 8, 9 e 10% de taxa. Ou seja, isto tem a ver com da necessidade do momento, não é? Da necessidade, de como é que estão as contas, de que entidades. No fundo, a gente vai aqui ao mercado. Repara, a gente vai ao mercado de retalho. As pessoas hoje vão a um banco tradicional e conseguem um depósito a prazo entre 1 e 1,5. Sim. Ofereces 4,65, se calhar chega, Claro. para as pessoas terem interesse. Pelo menos diversificar. Porque se tu reparares, mesmo 50 milhões em Portugal é fácil, tu vais ver a procura vai ser muito maior, não é, do que a oferta. Portanto, tem sido esse mercado, e eu acho que lá está, a atratividade também do mercado internacional também é muito grande. Certo. A nível de fundos, ou seja, há muito dinheiro disponível, portanto o Benfica não ia ter esse problema, como o Porto, em uma condição muito pior financeiramente, também não teve. Pois. Foi que se reestruturar. Certo. Isso tudo que é o que vocês estavam a perguntar, ou seja, em conclusão eu diria, havendo crédito, Está tudo bem? não está bem, Sim. vamos dizer assim, porque tu a Vive-se no limiar do risco. Isso, ou Mas seja, deixa-me fazer uma pergunta a ver se eu consigo. Era como se eu, para pagar as despesas de minha casa do mês, estivesse a viver à custa de crédito que vou renovando? ou seja, tu vamos pôr, estás a levar isto para o outro lado, que é as sociedades desportivas hoje em dia a nível financeiro têm que responder a várias nuances, seja o fair play, seja a questão de tesouraria, que nós cá fora não temos ideia Ok. dos prazos de pagamento dos contratos, Já percebi. não sabemos quando é que isso existe, só mesmo estando lá Ok, dentro. ok. E Então depois, já percebi. e depois ainda tens, que é isso que tu estás a falar, que é, tu tens um déficit operacional Isso. bastante grande e só não é maior porque temos ido à Champions. Ok. Isto é um número que eu já falei em vários lados, mas é sempre importante falar. Porque eu acho que aqui, e parece que pode encaixar numa pergunta que eu tinha a seguir para te fazer, que tem a ver com, mais um tema que é muito comum, que tem a ver com a venda de ativos. Não é? A velha história, que já nos tentaram dizer que não precisávamos, mas a verdade é que o Benfica recorrentemente vende ativos, vende jogadores importantes que consegue valorizar. Nem vou entrar aqui pela questão de situações como o Enzo, em que me parece também que a Benfica SAD não pouco ou nada poderia fazer, mas em que, ou seja, pego na explicação que tu deste, ou seja, o Benfica funciona financeiramente porque tem sido capaz de se financiar, vivendo sempre no limiar do risco, porque pode, a determinado momento, não conseguir o financiamento suficiente para pagar os seus encargos. Em que momento é que entra a necessidade de venda de jogadores? É para liquidar esses custos operacionais? Ou não só? Ou seja, tu depois tens, a nível operacional, vamos dizer assim, vamos pôr, o operacional é extra jogadores. Ok.
E o futebol tem uma nuance que também já tentei explicar, mas que é difícil perceber, que é quando as pessoas dizem o Benfica investiu, e isso é muito falado, as pessoas gostam, e eu também, é discutir as compras e as vendas dos jogadores. Pronto. Mas o Benfica não investiu, porque repara o que aconteceu este ano. A Benfica desvalorizou. Isso. Ou seja, o que o Benfica faz constantemente nos últimos anos, e no verão maus passado, investimentos. isso é outro tema, mas se tu fores ver o valor que vendeste e o valor das compras, que as pessoas chamam de investimento, e eu percebo, o valor das vendas foi superior. E é superior para quê? E tem que ser superior neste modelo atual, porque as receitas operacionais são abaixo dos custos operacionais, ok? E muito abaixo. Estamos a falar, dependente da Champions, podemos estar a falar à volta dos 70 milhões de euros. Okay. Ano. É muito dinheiro. Ano, onde tens depois ainda outro tema, que é os custos financeiros. Porque isto, no fundo, Caro isto como dinheiro. tu divides isto em 3 grandes rubricas: operacionais, atletas e financeiros. O que é que pesa mais aqui? Os financeiros não têm grande relevo, estamos a falar à volta de 11 milhões por ano, ou seja, é pesado, mas Sim, pouco no estamos a universo falar. para o bolo. E depois temos aqui o enquadramento, que é o Benfica de gastos. No último, não vamos às semestrais, mas vamos já às últimas anuais, na SAD, gasta quase, vamos pôr 290 a 300 milhões por ano. Ok. De SAD, futebol. E tem que tapar esta diferença do operacional, de receitas operacionais, que, se vocês quiserem saber, anda a Champions, não é? É a bilhética, e os direitos televisivos, e depois patrocínios. Basicamente é isso. Merchandising. Anda aqui na média, o merchandising já entra noutra questão. entra misto, entra em clube, Ok, pois. e depois há uns pagamentos também, mas já é misto. Ok, já Depois percebi. entramos aqui, que lá está, na relação entre coisas que... As cotas, Pois. Clube. clube, mas as pessoas vão... Lá está, voltamos Pois. ao mesmo. Pagam ao clube, mas vão à empresa. Não, ou seja, Pois. quem paga as cotas, está a pagar as cotas, e o dinheiro é tipo modalidades. Pois. Estou-me a fazer entender? Sim, já percebi. Tu depois tens isto depois no grupo todo, ou seja, o dinheiro em tendência entra na SAD, não é? A bilhética entra na SAD. Pois, porque é através da Benfica Estádio. E isso que tu estás a dizer, porque outro tema que as pessoas falam muito, FSEs, não é? Aquele tema, os FSEs são uma barbaridade. Tu recebes bilhética à volta de 40 milhões agora, que entram na SAD, e depois esse dinheiro vai para onde? Vai para a operação do estádio. Pois. Então a SAD vai pagar esse dinheiro para a Benfica Estádio. Estamos a falar de quase a totalidade, ou seja, em percentagem é quase toda a totalidade. E depois lá entra também a opacidade, porque, por exemplo, nós não temos relatório e contas da Benfica Estádio e da BTV. Pois. Ou seja, temos o número final, e quando tu vês o número final, o dinheiro que entra Como é que chegamos a este número desaparece. final? Pois. Não, Desaparece? Ou seja, tu vais ver o lucro, por exemplo, numa BTV ou da Benfica Estádio, e é residual. Pois. Portanto, tu sabes que a faturação entra, e entra até a maior parte por pagamentos da SAD, ok? E estamos a falar de valores muito relevantes. Estamos a falar de mais ou menos 40 milhões, ou seja, eu estou a arredondar números, Sim. ou seja, metade dos FSEs. Depois a gente não pode comparar FSEs, por exemplo, do Benfica SAD com a do Sporting e do Porto, porque são coisas diferentes, que o grupo está organizado de maneira diferente. Claro. Mas o que é que nós podemos comparar? Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, custos salariais. Isso é fundamental quando se critica ou se aplaude, que é para perceberem que Porto e Sporting gastaram no ano passado cerca de 90 milhões de euros em custos de pessoal, vamos chamar assim, na SAD, ou seja, no futebol. Incluindo jogadores? Com jogadores. Ok. Ou seja, estamos a falar, a estrutura toda Certo. está na SAD. E o Benfica gastou 127. Ou seja, estamos a falar... Quase São mais mais 30, vamos quase tirar 40 aqui o milhões. efeito Roger Smith, vá. Ok, Também sim. foi uma decisão, não é? Ou seja, Voltamos pode- à questão das das decisões. Mas repara aqui o pormenor. Em 4 anos, com esta diferença,
de 30 milhões para os rivais, quanto é que gastas a mais? Pois, é isso. 30 mais 120, 30 mais 30 são 120 milhões. Ou seja, é um ano inteiro Em 4 gastas um a mais. e ganhas o quê? Pois é isso. Desportivamente em campo. Ou seja, eu usei ou seja, estive ativo nas eleições. Sim. Em 4 anos de Rui Costa, nós na SAD gastámos. Por isso é que eu às vezes acho que a discussão do investir, desinvestir, compras de jogadores é muito redutora. Porque isso é em base erradas, não é? senta numa explicação errada, porque tu és obrigado a fazer isso, e eu já vou voltar lá, mas tu em gastos totais em 4 anos é acima de 1,1 mil milhões. Eu nem sei quanto é que isso é. Se visse Não, esse mas número. repara, se tu puseres isto anual, os 300 milhões que eu te falei, Sim. chegas Claro. a este número Sim, em 4 anos. Não é? E quando te comparas, eu dou esta métrica para se perceber. Nós jogamos com o Real Madrid ou com o Bayern Munique. Qual é o pensamento que nós temos? Nós somos mais pequeninos e tal. Eu já E é verdade, estas contas. e é verdade, tu A tens diferença do Real Madrid 3, para o 4 Benfica, vezes. Pois, só que nós, para o Santa Clara... São 20. Exatamente. Eu já fiz uma vez aqui. Então repara, como é que nós aceitamos, como benfiquistas, Podemos perder com o Real, porque sim. perder largo? Sim. E não ganhámos largo aos AFS. Isto não é concebível. Absoluto. Ou seja, a grande conclusão que eu retiro daqui, porque temos que, a certa altura, começar a ir a uma conclusão, senão vamos estar aqui 2 horas, é que realmente o Benfica gasta mais do que os rivais. O problema tem sido que tem gasto mal o dinheiro. É isso. Ou seja, o que tu vês hoje é as escolhas depois do reinvestimento, vamos lhe chamar assim. Mas dá-me um exemplo do que é investir, então. Se comprar... Se Não, neste eu momento, dou-te por ao exemplo, contrário. Deixa-me, João, que é, tu vendes ativos, vamos pôr assim, os jogadores, de 150 milhões. Certo. Porquê é que vendes 150 milhões? Porque alguém que os compra. Certo. Então é o valor deles. Vamos partir Certo, dessa certo, premissa. certo. Sim, nem discuto isso. Podemos dizer que se valia, se não valia, Não, não interessa, mas está arrumado. Vale o que se paga. Então, se depois vais comprar 130, objetivamente ganhaste 20, Certo. certo? Certo. Então o que é que aconteceu? Investiste ou desinvestiste? Ok. Ou seja, tu foste comprar, ainda tem outro problema desportivo, que é a rotação. Sim, claro. Não te dá conhecimento, não te gera, vamos dizer, sinergias, não te gera grupo, Mas então... e depois tens o porquê. Isso. Pronto. E o porquê tem a ver com contabilidade. Então. Porquê é que tu tens que fazer isto? Ora, voltamos aos valores que falámos há pouco, que é, se tu tens um déficit operacional, buraco. não é? Pois, Tu tens que ir buscar essas receitas. claro. Então como é que vais fazer? Atletas. Pois. Então o que é que tens que fazer? Tens que fazer um volume de vendas. Os 2 últimos mercados, tirando o de inverno, nós fizemos, por exemplo, no último foram 150 milhões de vendas brutas. As vendas brutas é o total do valor. Mas depois tens que tirar os custos todos associados, onde se inclui as amortizações. Ou seja, por isso é que fazer a conta de compra-venda não resolve nada. Porquê? Porque tu, quando fazes a venda, registas o ganho ou perda. Certo. Ou seja, se for perda é uma imparidade, se for ganho é um ganho efetivo. Exatamente. E tapas, no fundo, contabilisticamente, custos que vêm da operação. Sim. Quando tu fazes compras, compras um ativo. Então esse ativo vai ser amortizado ao longo do contrato. Claro. Se tu fizeres uma lógica, por exemplo, pegamos no Coxu. Um bom exemplo. Vamos pegar no Coxu. Coxu, vamos arredondar valores. Comprados por 30, vamos partir deste pressuposto. Sim. Teve 2 anos de Benfica, certo? Certo. E foi vendido por 30. Vamos pôr os mesmos valores. O que é que acontece contabilisticamente? Tu compras o Coxu, depois tem as datas de pagamento e as liquidações que nós não conhecemos, Certo. mas o Coxu teve cá 2 anos, era amortizado em 5, não é? Portanto, divides os 30 por 5, dava 6 por ano de amortização. Passaram 2 anos, no fundo ele já no balanço já está por 30 menos 12. Menos 12, exatamente. Quando tu vendes depois por 30, vais tirar intermediação, custos de formação e por aí fora, mas vai-te dar uma mais-valia, Vai. certo? Da diferença entre os 30 e os 18. Ou Ou seja, dá-te para o Em balanço, teoria. para o É balanço, isso, para o dá-te balanço 12. dá-te 12 positivo, de mas ganho. não é de facto a realidade. Mas espera,
é a realidade contabilística, Certo, sim. que é essa que interessa para as contas que depois te apresentam. Então o que é que isto te obriga? Obriga-te a fazer volumes e rotação, porque tu vais fazendo isto constantemente. Claro. Se vocês lerem com atenção o relatório e contas, agora onde nós comprámos o Ivanovic, o Rios, o Sudakov, tem ali uma especificidade, mas as grandes compras, os valores, o que é que tu fazes quando fazes uma compra? E isso está bem expresso no relatório, okay? E quase que dá ali um ar de satisfação de quem escreveu aquilo. Que é, tu aumentaste o valor do ativo de plantel quase 50%. Pois. Porque compraste caro. Pois. Estás a perceber que Sim. se tu se apostares no Banjaki, Não estás a valorizar estás a pôr a zero. o plantel. Estás a criar mais valias futuras. Ok? E esta gestão de contabilidade, por isso é que eu digo que às vezes não perceberes o contexto, a malta diz, mas porquê é que esta rotação sempre do Benfica? Porquê? E tu só tapas isto com receita. Pois. E voltando ao... Mas volta então leva-nos Volto para a para o parte clube. esportiva E volto para o clube e para o ganhar. Porque Como depois é que tu encaminhas isso para nós ganharmos mais? Ganhando mais dinheiro. Tomar melhores decisões. Ou é ao contrário? Não, tu tens Primeiro vamos que ser precisar mais de ganhar. eficiente. É isso. Ou seja, se tu consegues ver os rivais com menos 30 milhões A ganhar, nós temos que de ser capazes. custos salariais Sim, ok. a ganhar, Nós tu temos que se ser usas 120 não posso aceitar Alguma que coisa aquela não está gestão bem. seja eficiente. Ok. E o que é que... Mas voltamos a esta conclusão. Quem é que tinha que avaliar isto? Nós os sócios. Não. Na eleição. Os acionistas acionistas da da SAD, SAD. certo? Quem são os acionistas da SAD que mandam? Pois. Em tese, são São os dirigentes do os clube. dirigentes do clube que são eleitos por nós. Que estão a representar os sócios. Estão a representar a Exatamente. nós. Então o que é que acontece? Nós Escolhemos continuamos mal. com o... Não, tu só te pronuncias. Sou o presidente da direção do clube. Não. Ou seja, formalmente, quando é que os sócios, que são os donos do clube, Sim. Que detém. que depois escolhe os administradores para a SAD, como eu te disse, são os mesmos. Sim. Como é que os sócios conseguem controlar isto? Se nem foi decidido Pois. objetivos, o que é que nós queremos, como é que a gente vai lá chegar? É uma confusão. Por isso é que eu digo. E depois, que era esse o conceito. Se o clube não define uma estratégia para ser depois executada... Aqui entra a questão da identidade que nós falamos na semana passada e que eu sei que tu ouviste. Porque se tu não tens... Eu sou-te sincero. Se me dissessem assim, qual é o principal objetivo do clube? Eu já disse isto até com o Sérgio. Eu focava-me em ter 1 milhão de sócios. Ok. E em ser o maior clube de sócios do mundo destacado. Porque a nossa força é a massa humana. Ou seja, é o Benfica. Que nós, no fundo, apontamos à emoção. A nós acharmos que nós somos o Benfica. Nós todos temos um pensamento. E isso é algo que encaixa bem no clube. No clube. Que é sempre o guardião. Exatamente. Parece-te razoável 1 milhão? A mim, eu faria tudo para chegar lá. E eu digo-te, parece razoável quando o Vieira falou dos 300 mil. Não parecia. Pois. E já Sabes lá- porque é que eu falo 1 milhão? Eu defendi isto nas eleições. Ou seja, depois acabei por sair, mas ainda havia um programa que dizia isto, que eu colaborei. Tu tens que criar no Benfica, outra vez, o centro do poder no clube. E isto depois tens que tomar decisões para que isto aconteça. Porque tu hoje o que tens, até pela faturação, é o centro do poder, vem do dinheiro, está na SAD. Certo, Foi o modelo que foi escolhido. certo. E depois é a SAD que alimenta tudo o resto. Exatamente. Portanto, a SAD é de quem? Ok, Dos acionistas. percebo. Certo. E tu tens aqui um problema grave, que era o que eu estava a dizer há pouco, que é quem definia a identidade ou o que devia ser o Benfica eram os sócios e a sua direção quando é eleita. Tivemos agora eleições, Não se falou. não se falou. Claro. Portanto, se isto não se consegue falar quando há confronto, tem que se falar e a direção devia tomar essa liderança, fazer uns estados gerais, uma coisa qualquer, perceber o que é que o Benfica quer ser. Ok? Porque nós estamos com esse problema. Acho que é evidente para todos. Sim, absolutamente. Trouxemos-lo aqui a semana passada porque de facto é evidente. Eu acho que toda a gente mais, vamos dizer, informada percebe isso. E é objetivamente necessário, se não andamos lá está na gestão do dia-a-dia,
que é o que acontece hoje. Porque tu tens contas para pagar e está-te sempre a faltar dinheiro, tu vais andar focado. E se estás sempre, porque repara que isto traz-nos um grave problema, que é as mesmas pessoas estão no clube, que têm as modalidades, têm as infraestruturas, têm as empresas todas para gerir, e depois tu queres ter as pessoas a ver os jogos todos, a ver os pavilhões, a definir a política, a falar com os stakeholders todos das empresas. E os dias E o tempo são não dá, Claro. não é? Ou seja, tu vais ter que ter, e isto depois leva-nos à escolha. Tu, se tiveres uma identidade, a discussão que vocês estavam aqui a dizer, e eu vou-vos dizer que não gosto dos dois nomes, do Amorim e do Mourinho, porque acho que não, por exemplo, o modelo de jogo e a ideia de jogo do Mourinho não me agrada, e do Ruben ainda menos. Ok. Porquê? Porque eu acho que o Benfica não pode jogar com um sistema 3+2, ou seja, de 5. É um sistema muito difícil de resultar numa equipa que quer ser dominadora, e vimos isso no Manchester. E eu não acho que haja atualmente uma equipa a jogar assim que seja dominadora. Correu mal no Xabi Alonso no Real Madrid também, funcionou bem no Leverkusen, mas não funcionou no Real. Lá está, o Leverkusen não tem ideia. Sim, não tem uma identidade. E Ou não do tem. Bayern. E não é o Bayern. Igual, e não Ou é o seja, Bayern, claro. Ou seja, mas- eu acho que isso é. E se tu souberes, tiveres estas coisas definidas, ok, tu não vais Então andar. deixa ver se Não vais andar a derivar. Isto tem que ser. na João, escolha das pessoas. sim, só que o que é que acontece? Voltamos ao mesmo. Tu tens a direção que devia avaliar a administração da SAD e das outras Era isso que eu empresas, estava a querer dizer que agora. são os mesmos. São os mesmos, ou seja, Portanto, são na Assembleia Geral da SAD que eu vou enquanto acionista, eu vou para me pronunciar e para ter informação. Mas eu não vou lá fazer nada. Ok. pois, Porquê? claro. Porque aquelas pessoas têm, no fundo, Tem o domínio. não é? têm o domínio. Tem o domínio. E tu, como é que tu avalias a administração da SAD? Que tem gente que diz, "Epá, em qualquer empresa, estes gajos estavam demitidos." Acho que é óbvio, não é? Sim. Seja pelos resultados financeiros, seja pelos resultados esportivos, pelas duas claro. valências. Agora, se a tua avaliação é feita pela direção e que estou-te a dizer que 5 são os mesmos atualmente, Sim, acho que os sócios só se pronunciam nas assembleias. Certo. Pronto. E depois na Assembleia Eleitoral. Portanto, são momentos muito decisivos, e que depois, quando as pessoas, sócios, não têm, no fundo, o conhecimento profundo do que é que se passa, e a grande maioria não tem. não tem- 99,9%. até porque a informação, como estamos a ver, não é É precisa. muito- não é Claro. precisa. É, Não é? claro. E É muito difícil de- tomarem boas Boas decisões decisões. ou decisões informadas. Não é? É isso. Portanto, Mas então, deixa-me só para Última dizer, para pergunta. terminar. Última Última pergunta. pergunta. Do ponto de vista, então, do nosso pensamento e daquilo que pensamos para o Benfica, o que nós achamos futuro. e o futuro, na perspectiva de eu quero é ganhar. Não é? Como eu dizia meio a sério, meio a brincar aqui uns episódios atrás, o core business é meter lá dentro, isto é, eu quero é ganhar. Qual era, se tu pudesses tomar uma medida para que isso acontecesse, qual era a medida que tu tomavas? Difícil? Não. Depende do prazo. Ou seja, tu podes ter uma. Eu, se fosse uma medida a longo prazo e estrutural, a primeira coisa que faria era as ações da SAD. Ok? A recompra ou a tentativa de negociação das ações que estão fora do Sport Lisboa Benfica, e, como nós sabemos, estão mais ou menos à venda. Ok? Porque estamos a falar outra vez de futebol. Certo. Ok? Que As ações são do futebol. As ações são da SAD. Ok? Portanto, essa estruturalmente seria se calhar a medida que eu tentaria resolver, ou o problema que tentaria atacar de forma frontal. Não está a ser feito, do que se sabe. Se tu me falares de ganhar para o próximo ano, Não, eu estava a pensar. a questão estrutural na maneira de gerir atualmente o Benfica é de treinador e acertar nas contratações. Sim, ok. Portanto, claro. Mas aí entramos na operacionalidade. Sim, ok. Não, eu estava a pensar do ponto de vista estratégico. Mas estrategicamente, tirando isto que é SAD, ou seja, que é uma política, ou seja, tu tens que falar com quem para decidir isto? Com os sócios. Certo. Ou seja, os sócios é que têm que dizer, nós queremos a maioria, isso está nos estatutos, não é? Sim. Mas nós queremos recomprar. E tens que montar um modelo, porque falar que queremos recomprar é fácil, Sim. Claro. mas não há dinheiro. Ou seja, o Benfica Clube Sim. não tem. gera e não tem disponibilidade financeira para eventualmente Para ir à gastar, bolsa e comprar. gastar 50 milhões Claro. para ir comprar essas ações. Claro. Mas repara, para o District também não há dinheiro. Pois. Ah,
Mas como há um interesse de o fazer, Arranja-se. vai-se tentar arranjar e ver se é viável. Portanto, se tu definires as tuas prioridades, os teus objetivos estruturais a 5, 10 anos, não é? E isto é, diria eu, supra-eleitoral. Sim, absolutamente. Era Ou seja, porque o que transformas agora é de alguma maneira as eleições em ideias. Certo. Sim. Não é? Mas aí depois entras no conflito Sim, ok. eleitoral e não estrutural de pensamento do que realmente queres que seja o Benfica. Aí eu iria outra vez, até para recentrar o tema no clube, e depois podia-te explicar um bocadinho mais o porquê do 1 milhão de sócios e como lá chegar. E nós hoje podíamos... O Benfica tem uma coisa brutal que é o mais vantagens. Ok. Está mal explorado. Muito mal. Pronto. Isso podia, e é um modelo que eu acho que era perfeitamente materializável, E um canal para chegar. que era tu teres, todos os benfiquistas pagam cotas. Ou seja, tornas adeptos em Benfica. Eu até a minha mulher passava a ser sócia. Se eu chegar a casa com a materialidade que ela tem e disser, tu vais ser olha, sócio e vais ganhar isto, isso, ou seja, tu vais pagar 150 e tal euros por ano, mas vais ganhar 500. mas vais ganhar 500 ou 300 e tornas-te sócio. Isto tem aqui um problema, que é, passas do lado só de emocional para também comercial. Pois. Mas eu aqui não me importava de o juntar. Ok? Porque o ganho ia ser... Funciona, Ou seja, no funciona fundo, ao contrário. eu, não em é? vez de ter 2 sócios em casa, passava a ter 4, porque esses 4 iam-me trazer vantagem. Exatamente. E depois isto tem que ser... E era literalmente mais Não, vantagem. e é usar. Já está feito. E é usar a dimensão do clube Ora, em prol do clube e dos seus sócios. vocês sabem... Porque isto não é possível fazer num clube que tem meia dúzia de adeptos. É possível. Ou Sim, seja, não na dimensão. não na dimensão, Claro, mas lógico. tu vês, e eu tive essa experiência, por acaso, curiosamente, na preparação para as eleições, e vocês vão perceber o que está aqui em causa. Hoje em dia, o que é mais importante para as empresas? Conseguem-me dizer? O que é mais importante é mão de obra. Mas tu Na na tua área área- comercial, Na minha área. na área, no fundo, comercial, Sim. É fidelizar o cliente. é os dados. É os dados. Os dados. Sim. E o que o Benfica tem? Os Estados Pois. Se tu conseguires 1 milhão já tens uma base de 400, vá, mas que são 300. Não é? Mas o potencial... triplicar essa base. E depois o que é que tens que fazer? É que tu consegues isto, tornas-te... E depois isto não te ficava por Portugal, ok? Deixa-me ter contigo só para brincar. Ou seja, no fundo o que estás a dizer é, se eu nos pneus da Norauto conseguir ir buscar os pneus mais baratos, eu até engulo a Norauto e siga. Não, mas não precisas de lhe dar o destaque que ela teve. Não, eu sei, estou a brincar. Porque não, Claro. tu repara, a Norauto lucrava mais em que as pessoas utilizassem a Norauto enquanto mais vantagem Do que isto que aconteceu. do que isto que aconteceu, que é Só- que depois não é material. Não, Claro. e de certa forma junto Claro. de um- Claro, não, de eu uma- já estava a de dizer uma que grande... não Eu percebi, mas é isso, não é? mas se tu conseguires, e isto, por exemplo, eu não sei qual é a vossa percepção, nós temos a aplicação onde tem Sim. os parceiros. Pá, eu nunca uso. Pronto, lá está, estás a ver? Eu é raro Nunca isso. uso. Eu cheguei já a ir a restaurantes de benfiquistas e falar, então aí tem mais vantagens. E eu, mas isso é o quê? Ok. Yeah. Pois. Isto não pode acontecer. Ou seja, tu tens que ter. E depois tens aqui outra vertente, que é as casas do Benfica, que são polos de benfiquismo, que estão espalhadas, têm que ser nas áreas, no fundo, fora dos grandes centros, O motor desse o trabalho, motor e elas estarem integradas nesse universo. nesse universo com benefícios próprios. Porque isto depois, no fundo, tu crias aqui a maior plataforma comercial de Portugal, Era louco. ok, com 1 milhão de pessoas. E quando nós abordamos, no fundo, para preparar eleições, abordas pessoal que vem do estrangeiro para analisar Benfica, o grande valor que eles dão, porque estão habituados, que era o que estavas a dizer, e eles não negam isso. Eles estão habituados em Espanha, na Alemanha, a cidades. Ou seja, estás a falar de 40, 50 mil membros, como eles chamam. Não é? Sim. Ora, tu de repente dizes-lhes, pá, 400 mil sócios. E os gajos ficam assim, olha, pá, 400 mil sócios. Sim. Porque depois o que tu tens que fazer é parcerias. Claro. Ok? Em Todas tudo as áreas que tu possíveis. possas Tudo que pensar. mexer entrava o no que tu universo. Exato. No fundo, o que tu- Só que tens que ter outra coisa. Diz. Cash. Ou seja, tens de ter dinheiro. Porque se tu fores negociar parcerias
com as calças na mão e sem dares nada, que sem ser a marca Benfica, Pois. tu não vais ter retorno. Mas então Ou seja, deixa-me fazer uma pergunta. No fundo, o que estás a Já dizer fizeste 3 desde a última, João. Isto é a conversa. quando eu Estou-te for a deixar andar. quando eu for a um restaurante, por exemplo, aqui na Isso, cidade de olha. Gaia, eu tenho um que é do mais vantagens e o que não é, eu vou a mais vantagens porque vou ter mais vantagem. sabes onde é que eu ponho gasóleo? Na Repsol. Pois, certo. Que é a marca associada a mais vantagens. Certo. Agora replica isso em tudo. Vais ao veterinário, com mais vantagens. Vais ao hospital, eu já nem vou mais além, que eu tenho outras ideias. Mas vai ficar para o próximo programa. Vai Isso é ter uma que marca. ser Claro, vocês- mas tu repara que o conceito. Sim, o conceito Sim, sei. sim. E se tu fizeres isto, pá, 1 milhão de sócios, se calhar estamos a falar por Sim. baixo. Pois, Porque se fores para as E um colónias e não sócio sei o era quê. uma- já dizia o João Pinto que somos 6 e devemos ser Então, mais por esta altura. pois, ouve lá. E vão nascendo, vão morrendo, mas Espero que nasçam mais que os Espero que nasçam mais que os Naturalmente. e se ganhares ainda. Era aí é que está a grande questão, não é? Portanto, eu acho que vários temas que incomodam muitos dos benfiquistas e mesmo mesmo os que não se sentem incomodados com o estado atual, acho que gostam sempre de perceber estas questões interligadas ao jogo em si e porque é que chegamos e porque é que estamos em determinado contexto. Eu acho que tu ajudaste a explicar alguns desses assuntos, portanto, muito obrigado por isso. Vamos fechar com figura-memória, mas antes disso, resposta à tua pergunta que se encaixa Na memória, Na memória. avança para a memória. então vamos começar Ora, já. Podemos começar pela memória, Miguel? Podemos começar pela memória. Ora, diz-nos lá quem é que te marcou Ora o bem. primeiro golo em 2002. Foi ao Vitória, de Setúbal, Ok. e foi num empate. Não me lembrava. Dificilmente. Eu Foi fiz no de empate propósito. ainda por cima. Porque é um jogo absolutamente normal, Certo. daqueles que não tem nada de espetacular. Foi mesmo só por ser o primeiro gol do Petit. Na embora, Luz? na Luz. Embora ele não tenha marcado muitos golos. Marcou mas os tais pronto, 15. eu achei que valia a pena. Portanto, fica aí essa referência ao Petit, mas eu queria trazer-vos numa viagem sobre o Petit Vamos lá. e perguntar-vos qual é para vocês o momento. Quando se lembram do Petit, escolham um momento que vocês se lembram. Tu já há bocado falaste do gol fantasma, não Sim, foi? também já falei aqui do golo ao Paris Saint-Germain, que é um Ok. grande golo do Petit. Tens alguma ideia tu, Jorge? É assim, eu ia desvirtuar isso. Então Eu diz. sou mau do passado, ou seja, eu tenho pouca Memória, ok. mas gosto sempre de pensar no futuro. Então, Eu vejo o Petit como um excelente adjunto do Benfica. epá. Não é nada Ok. que eu não tenha Ou pensado. seja, com experiência Pô. de treinador principal, que é uma outra coisa que eu defendo, que é um treinador líder, experiente e um adjunto ligado ao Benfica e com trabalho de campo. E não o que estamos a ver Certo. agora, que é muita inexperiência, muita juventude, muita experiência. E nós já tivemos um modelo parecido com o Trapattoni e que Com o Álvaro. resultou. Com o E que Álvaro. resultou. E havia aí outras hipóteses que eu acho também muito interessantes, mas eu o Petit encaixo muito, Ok. não no passado, mas no O- eventual Então, futuro. Bem, eu fica vou- a ideia no ar. Fica- Portanto, momentos icónicos do Petit. Tens eu o golo ao confesso, quando eu Vítor pensei, o primeiro que eu pensei foi o cruzamento que Ah, ele faz sim. para o Luizão Certo. e que nos dá o título. Sim. Certo. Esse é o primeiro momento icónico que eu me lembro Certo, do certo, Petit. certo. Depois lembro-me do gol que ele marcou ao PSG, Uhum. em que ele sai ligeiramente da esquerda para a direita e faz um chapéu ao guarda-redes do PSG, que é incrível. Há também um golo de livre que ele marca ao Estrela da Amadora. O guarda-redes do Estrela da Amadora era o Paulo Lopes, sobre o lado esquerdo, em que o Paulo Lopes parece que vai à bola e não vai, a bola vai assim tipo a rolar e o Paulo Lopes não a apanha, mas que é um golo também quase a acabar o jogo e que nos permite uma vitória. Mas o grande momento icónico, acho eu, é o golo que ele marca ao Vítor Bahia na Luz. Acho Num que não golo há que o dúvidas. Porto acaba por ganhar 1-0, É verdade. mas é icónico tendo nós marcado um golo, o jogo não tenha sido apenas empatado. O senhor Algário, bem criança, Sim. fez o favor de não considerar golo uma bola que objetivamente hoje todos reconhecem. Esteve dentro da baliza por muito. E eu consigo facilmente reportar isso porque foi a primeira vez que o meu irmão gêmeo, sócio do Futebol Clube do Porto, foi comigo à Luz e estávamos no enfiamento da linha final. Ei. E no momento em que a bola entra, o meu irmão baixou a cabeça de tipo, já fomos. Portanto, porque nós estávamos exatamente na linha e vimos a bola do lado de dentro do E tu poste. eras o saudoso personagem da Liga dos Últimos que estava na linha de fora de jogo. Mas eu estava na linha do poste. hein? Estava na linha do Mas poste. vi a bola
do lado ali, para mim, que estava Sim. deste lado, eu vi a bola do lado direito. Acho que com a tecnologia que há hoje não restariam Sim, dúvidas. não, Não é? até porque Mas pronto. mesmo os jogadores do Porto já reconheceram que seria possível Ter sido e gol. que tinha que sido, pronto, era golo. Era gol. Mas portanto, a minha memória da semana iria para este golo fantasma que o Verdade. Petit marcou ao Bahia e que não foi gol. Pronto, são os 14 mais 1. Mas o Petit, Eu estou gosto de do acordo Petit. contigo, E gosto do Petit como treinador. E acho que já o o disse Petit- várias vezes. é, mesmo como treinador, Gosto o muito dele como trabalho treinador. dele tem sido melhor do que aquilo que Que lhe é que reconhecido. lhe é Sem reconhecido. dúvida. E tivemos aí durante uns anos uma linha de treinadores que vinha aqui do Porto e que tem a ver com o poder. Quando pessoas como os Domingos desta vida foram sim. treinadores e outras pessoas, e o que nós vemos é que há treinadores que têm um trabalho muito mais Sim, sim. conseguido e mais duro e não têm essa Sem notoriedade, dúvida. essa visibilidade, esse reconhecimento. Se calhar não têm uma boa imprensa, se calhar não têm Provavelmente uma não agência têm. de comunicação a trabalhar para eles, mas que o Petit tem feito bons trabalhos, tem. Tem, sim, senhor. E Ou eu- estão mais longe do poder. ou estão mais longe, Ou do, estão poder. mais longe do poder, Também é é. verdade. Também é verdade. Concordo Eu, se calhar em concordo absoluto. contigo na questão do Petit fazer parte da estrutura do Benfica. Fácil. Sim. É só Veria com gosto. grande Petit. Está no Santa Clara agora, não é? Portanto, resolve lá o problema de Santa Clara e depois, olha, já esteve, não é? Já é vermelho, eles mudaram o símbolo. Acho que esse não era o problema. Acho que é Não. mais o da escolha. Acho que eu também não era o problema. Mas Jorge, ele dá-se com o Ruben Amorim. não sei, temos que perguntar. Hoje Jorge, viemos escolheste para aqui. memória? É assim, a memória eu já falei há bocado um bocadinho Pronto, podes da recuperá-la. memória, mas ia para outra vez para Para o futuro. para a não, para a festa que fiz com as minhas duas crianças, Aí bem. quando foi o gol do Benfica, Do Rafa. do Rafa. Porque lá está, o Benfica a nível... Isto também encaixa noutros problemas que nós temos tido, por exemplo, de levarmos as crianças ao estádio. Uhum. O congelamento, no fundo, com os red passes, que é uma boa medida, Uhum. mas que nos causa aqui alguns Sim. transtornos. E para mim foi importante o Benfica vencer Sim. aquele jogo por todas as razões, mas também porque já estava farto de dizer aos miúdos: olha, o Benfica perdeu, não ganhou. E Não vai então dar. eles estavam ali, porque nem Sim. sempre também estão a ver o jogo, Pois. são pequenos, e aquele levar o golo e depois marcar e ganhar porque estava a acabar. Sim. Deu-te jeito. Epá, foi tudo a gritar lá em casa. Um belo momento de educação. Foi. Sem dúvida, E sem bem dúvida. precisamos. Muito bem, vamos à figura da semana. João, figura. Figura da semana, vou escolher a equipa de Hockey em Patins, porque conseguiu o empate contra o Sporting e conseguiu fechar uma temporada absolutamente irrepreensível da fase regular, que coloca a equipa de Hockey do Benfica como das equipas coletivas, talvez a par do basquete, como prováveis campeãs nacionais. É assim que eu vejo estas duas equipas. E portanto, como figura da semana, iria destacar a equipa de Hockey em Patins, que me parece a fazer uma época incrível e que compensa até ver o que aconteceu ano passado, em que fizemos uma má época. E portanto fica aqui a minha figura da semana para a equipa de Hockey em Patins. Até eu reconheço isso, mesmo não vendo a bola. Tu não vês a bola? Eu não vejo a bola no hockey, meu. Não consigo perceber. Só quando é gol. Só quando é golo e às E vezes mesmo fico aí- confuso. Só percebo que é golo porque eles Mexe. estejam. E que mexe a baliza. Dizer que esta semana há futsal aqui em Gondomar. Exatamente. Portanto, a malta que esteja aí pronta, porque vamos ganhar a Taça de Portugal no domingo. Vamos embora. Portanto, Há uns quantos títulos aí para Aí ganhar. para ganhar, não é? mas- Esqueçam o futebol, que não interessa Portanto, para nada. festejem o 25 de Abril e depois vejam. Vamos apoiar vão as ver no equipas do sábado. clube. do clube. E no domingo quero acreditar que vamos ganhar a Taça de Portugal de futsal masculino aqui em Gondomar. Portanto, os jogos estão aí, começam hoje à noite. Apareçam na bancada e vamos lá levar o Benfica mais esta vitória. Vamos a isso. Figura da semana, Jorge. Eu não hesitei e escolhi o nosso Oscar Cardoso. E muito bem. A nossa... Eu tenho aqui um carinho especial pelo Cardoso, sou amigo dele e trocámos mensagem e fez-me chorar quando vi a declaração dele. No fundo, eu já sabia que ia acontecer, mas pá, acho que para já que foi muito bem feito também. Muito bem feito. E acho que tocava a qualquer benfiquista, até porque não só
o vídeo também focava muito o Benfica. Eu ia dizer isso. Ok. A parte do Benfica é diferente de todas as outras. E estava muito humanizado. Estava muito humanizado. Que é como sim. ele é. Ok? Sim. Não tenho Ele, além de ser uma lenda do Benfica, no fundo, também é uma grande pessoa. E eu acho que o Benfica tem que tratar de rapidamente o homenagear. E Ele está Sim, longe sim. do poder. mas não, para isto, lá está. Não pode Estou a haver. brincar. Para aí estou a não brincar. pode. É evidente que não. Não, estou a brincar. Sim, sim. Mas repara, o que o Benfica fez, por exemplo, nas redes sociais, Sim. leva a pensar isso. Pouquinho. Mas voltamos ao mesmo. Se os valores Estratégias estiverem estão definidos. identificados, Sim. Não há desculpa. não Independentemente de quem lá estiver. Não, de não todo. há. Ele, aliás, esteve cá. Claro que as eleições foram agora, mas ele esteve cá na altura do Moral. Sim, Aquelas sim. fotografias ele veio Sim, cá e o Benfica esteve bem na altura Não, absolutamente. com ele. Porque, Jorge, E deixa-me... a gente tem poucos jogadores destes. Isso, Há muito deixa-me pouco, dizer-te que No eu... passado recente, então. E eu nestas coisas, independentemente de eu concordar ou discordar, por exemplo, neste caso das eleições, imagina, que o jogador A ou B... vou dar um exemplo concreto. Eu não estive do lado de Humberto Coelho nas eleições. Jamais questionarei Claro. o que o Humberto significa para qualquer benfiquista. Como é lógico. E não consigo entender como é que há benfiquistas que misturam isto tudo. Sim. E que o Humberto fez anos esta semana e que fazem declarações absolutamente... Sim. Como também não questiono, em momento algum, o benfiquismo do Rui Costa. Poderei é questionar a eficiência da gestão dele. Mas isso é outra conversa. Tal e Porque qual. questionar a pessoa e questionar o Benfica, calma. Eu acho que além disso o Cardoso tem momentos para o Benfica decisivos. Acho que tipo quem viveu a morte do Eusébio. Era isso que eu ia dizer. Não Quando tu disseste isso foi que eu me lembrei. Ele não à beira do esquece. caixão. Quem dentro de campo, quem vê a atitude dele quando nós perdemos A lá Taça na de Portugal. taça, também não esquece. Só tenho pena de ele ter sido mais efusivo. Eu nesse jogo estava com a esposa na bancada. Ok? E aquilo acontece. Aquilo acontece por causa do Melgarejo. Sim. Ou seja, a vertente humana. A vertente humana. Ok? E depois, mesmo agora nas eleições, a coragem. Claro. Não que se ele- escondeu. Exatamente. Ou seja, de assumir posição. Podemos dizer era amigo do tal e que foi por causa disto, foi por causa- mas não se escondeu, aparece. Ou podia seja, ficar levanta o com- dedo e mostra. Sim. Podia ficar confortável. Associa-se à questão do Nuno Gomes, terá sido o Nuno Gomes. Mas ele tem todo o direito. Ele podia ter de ficado ser no amigo do Nuno Paraguai. Gomes Exato, e e não dizer: fazer olha, nada. Nuno, obrigado. Não. E podia ter Isso pode-me ficado. prejudicar. Aliás, Claro. o que a gente está a falar agora. Pois é isso. Não é? E eu não questiono. Como quem apoiou o Rui Claro, Costa claro. e outros Absolutamente. candidatos. E eu não questiono nada do Aimar e do Saviola. Eu não faço a mínima ideia o que é que eles pensaram ou deixaram de pensar relativamente às eleições, porque não vai mudar nada Nada. em mim Zero. sobre o que eles tivessem. Era mais confortável para o Cardoso ter ficado quietinho Claro. no Paraguai. Claro que era. Como O é difícil foi fazer o que ele fez. Ora, hoje em dia nós vemos, não é? O Jonas, muitas vezes, o Saviola participou no jogo de lendas. Caragunis também. Cara, vai cá. eu deduzo que sejam pessoas que têm uma certa ligação e um certo carinho ao atual presidente, a Luís Filipe Vieira, à estrutura que os trouxe e que os acarinhou no Benfica. Era o que mais faltava. Eu agora olhar para o Saviola e dizer: olha, então vou deixar de gostar de ti. Não. Mas não faz sentido nenhum, não, estou de acordo, absolutamente estou de nenhum. Mas valorizar e respeitar o facto do Cardoso, inteligente como é, provavelmente ter tido uma conversa com o Nuno Gomes, estou a deduzir porque me parece que há uma proximidade entre os dois, e ter dito: ok, o que tu me disseste faz sentido, eu continuo a acompanhar o Benfica porque ele sempre acompanhou o Benfica desde que saiu, e realmente não concordo com o rumo e vou tomar uma posição. É de valor. Contra, se calhar, tomando uma posição que se percebe, se calhar prejudica mais do que o beneficia. Claro. E isso também diz muito sobre Óscar Taquara Cardoso. Quando temos convidados, eu nunca trago figura nem memória, mas no caso da figura, obviamente, Óscar Taquara, estamos todos de acordo em destacar o nosso Taquara, até porque eu disse que ele deu-me uma das noites mais felizes da minha vida em termos futebolísticos e de Benfica. Foi aquela meia final com o Fenerbahçe. Para mim, não é? Longe de saber que no ano seguinte voltávamos a uma final, mas era a primeira vez que eu, nascido e crescido no Vietnã, já é a segunda vez que dizemos Vietnã hoje, não é? A possibilidade de termos uma final europeia, opá, eu aí não sou nada hipócrita. Era a Liga Europa. Se fosse a Liga Conferência, naquele momento, para mim valia a mesma coisa. E é uma competição. É uma competição, é como a questão da Taça da Liga. Não interessa, aí está e aquilo. Meus amigos, são títulos, estão lá no museu. Eu tenho muito orgulho que o Benfica seja o clube com mais
taças da Liga do país, como tenho orgulho de seja o clube com mais campeonatos e com mais taças de Portugal. Infelizmente não é com mais supertaças, porque pronto, ainda não chegámos lá, mas havemos de chegar. Mas o Cardoso, sim, essa noite com o Fenerbahçe, um ambiente absolutamente extraordinário na Luz, e eu fiquei mesmo por baixo dos turcos, que fazem um barulho danado, mas sublinho. Oscar Taquara Cardoso. O Rui Patrício também mandou saudações Mandou. sobre o Taquara. E nós em homenagem... Não, e falar do Cardoso, na semana que ganhamos ao É isso, Sporting, era o que eu ia dizer. Fechamos o círculo, meus amigos. Oscar Taquara Cardoso, vitória em Alvalade, uma bela semana no futebol, e também noutras modalidades, obviamente. Jorge, terminar como comecei, agradecer-te a presença. Foi um gosto, e eu sei que tu terias muitas horas de conversa para explicar todos esses processos que são complexos muitas vezes, que são de difícil compreensão para quem não tem formação, para quem não se interessa, muitas vezes é preciso interessar-se, e eu acho que tu nos ajudaste a explicar várias coisas, a grande maioria teremos seguramente a oportunidade para falar sobre elas no futuro, e tu também em vários sítios onde és convidado para falar sobre isso, nas redes sociais também percebi que volta e meia vais conversando sobre as coisas, portanto sigam o Jorge também. E João, quanto a nós, não há mais nada a dizer a não ser... Viva o Benfica!